imutáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. Thinks I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah, the girl that's driving me mad is going away. Yeah. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. She said that living with me is bringing her down, yeah. But she will never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. Should've think twice, should've do right by me before she's getting saying goodbye. Should've think twice, should've do right by me. Mais um episódio aqui pra vocês. Eu sou a Mariana Gamboa. Carlos Alfano. E eu sou a Carolina Schettini. E quem está aí no chat com a gente, façam suas perguntas, comentem, curtam o vídeo. Hoje o episódio está incrível. Se inscrevam, né, gente? É, por favor. A gente tá dando bronca em vários episódios em vocês. A gente não, né? A Carol, né? Porque a Carol é a dona da... brava, É a hein? rainha da bronca. Eu que virei a rainha da bronca. Né? Não é Ok. mesmo? Estamos com um episódio maravilhoso, incrível. Eu já tava aqui, ó, gente, passando as coisas aqui, pensando, meu pai amado, o que é isso? O que é isso? Meu, sério, arrepiada do início ao fim, apaixonada por essa entrevistada maravilhosa, essa cantora, compositora, Violet. Opa, gente, muito boa tarde, boa noite. Tudo que você quiser. Boa tarde, pessoal também que está nos assistindo. Não sei se vai ao ar à tarde, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e conhecendo pessoalmente, né? Alguns que eu já conhecia virtualmente, aí já tinha falado bastante e assistido os programas que são sempre super maneiros, uma vibe sempre alto astral, então eu estava super ansiosa para estar aqui, que quase não estive, né? Nossa, tivemos uns probleminhas hoje, mas graças a Deus o universo quis que você estivesse aqui e resolveu. E eu tudo quis certo. também. E deu tudo certo. Nossa, até o bate-papo antes de vir pra cá pro programa. Cara, pessoa super agradável. Galera sensacional aqui. Vibe maravilhosa. Nossa, super entendeu também, cara. Fiquei muito feliz. O esquenta já promete bastante, assim, Muito. né? Vibe boa, musical pra caramba. Rolou afinidade musical e Muito boa. ideológica. Carlos Não até livro tá... de pensar e não tocar hoje, hein, pessoal? Ainda tô pensando, durante o programa eu vou pensando melhor. Não, você já isso aí. pensou nas suas férias do programa, né? Sim. Já falou que ela vai ser a substituta dele, hein, Pô, ela é gente? demais tocando, Imagina, galera. gente. Nossa. Que responsa. Não, a resposta. Você manda muito bem. Agora, eu tô perdida aqui, como é que eu vou fazer? Porque eu sempre começo assim. Como você começou na música? Mas vou te colocar na fogueira. Por que Violet? Boa. Então, eu comecei a usar esse nome artístico Violet na pandemia, quando os meus trabalhos covers na época no interior do Rio Grande do Sul começaram a parar, né? Em função da pandemia, a gente sempre fica questionando tudo na vida da gente como músico, artista, né? Opa. E acho que a pandemia foi um período que todo músico e artista se questionou, assim, né? Será que eu vou conseguir continuar fazendo isso? O que eu vou ter que me reinventar para conseguir me adequar a toda essa situação, né? E aí eu comecei a pensar em fazer meu trabalho autoral, que eu nunca tinha feito até então, né? Só fazia cover, tocava muito na noite, em banda de baile, essas coisas assim. E aí eu pensei que seria bem legal ter um personagem, assim, porque eu sempre gostei da coisa conceitual, não só a música, só para cantar e tocar. Eu sempre gostei de um conceito. Eu vou fazer as cores, o cabelo, a maquiagem, que sempre foi uma coisa muito que eu sempre fiz muito, assim.
E eu sempre gostei muito do violeta, do roxo, que tem todo o significado, né, espiritual da chama violeta, da transmutação, da transformação, né? Aquele papo que a gente Nada por acaso, já no tava nosso logo aqui quase todo entrando. roxo. Eu falei pra ela que eu vim de rosa, mas que o nosso programa já é todo meio Todo violet, pensado né? nisso, é. Exato. E é uma cor que os artistas usam bastante, o rosa, o roxo com o preto combina bastante, vermelho também. E aí eu resolvi criar esse certo personagem, assim, né? Quando eu montei a minha banda Violet, né? Que obviamente ia começar ali com covers, fazendo o que dava para sustentar, né, financeiramente. Mas também comecei o meu trabalho autoral, fazendo a música com o Gerson Conrad, dos Secos e Molhados. Ai, que legal. E aí hein? foi Você começou Violet. bem, hein? É, comecei com uma honra de acompanhar aquela lenda master, né, que é o Gerson e os Secos, que a gente que gosta de psicodelia brasileira, aquela onda. Eu sou muito anos 60, anos 70, assim, né? Começou pelos Beatles, anos 60, e foi indo anos 70, anos 80, né? E aí então eu criei esse personagem para fazer o meu trabalho, né? Que era a Violet, que tinha a peruca violeta, o cabelo violeta, a maquiagem toda nessa paleta de cores, assim, né? E é isso, nem todos os trabalhos eu faço esse personagem da Violet, né? Mas é um dos meus Te trouxe trabalhos. sorte, né? Nossa, demais. Trouxe muita E é sorte. engraçado que muita gente, né? Até a Bárbara também tinha falado pra gente que ela também, na pandemia, que resolveu também fazer autoral. E teve várias pessoas, né? O Daniel Marques também, a música Nine, que ele fez na pandemia, Foi, nossa, né? verdade. Uma galera A realmente. pandemia soltou os cachorros, né? O pessoal ficou mais inspirado, eu mesmo, né? Eu Com mesmo me certeza. inspirei também bastante. Eu acho que foi importante para o artístico, como você falou, né? Até a parte de eventos, a parte que a gente se dedica durante muito tempo. Aí aquilo foi tirado, né? Então é um momento que eu acho que todo mundo se questionou. Eu mesmo fiquei em dúvida, putz, nem sei. Mas aí eu falei, por que não fazer música, né? Por que não se expressar, colocar pra fora aquilo que estava sentindo, passando e tal. Exatamente. Então, muito legal, muito legal. E é um jeito, né, que todos os músicos têm, né, de expressar esse sentimento O e músico tal. não para. O músico profissional, principalmente, que vive de música, você que viveu Não muito tem tempo nem de música, tempo, não né? tem tempo. Consegue, É ficar tirando música e não sei o que, e tal, não para. Então, a gente quando a gente pensa, infelizmente, né? Não vai me dar um retorno financeiro imediato, a gente deixa como última prioridade, vai deixando. Quando vê que nem nosso caso lá, que a gente fez uma música junto, e só que aí ela não vivia mais de música, né? Tava trabalhando com outra coisa, aí um dia ela resolveu lançar, porque eu mesmo nem lembrava mais da música. Então é isso, agora ali a gente não tinha mais o que fazer, parou tudo. Exceto algumas lives, Na chegou a fazer época que a live gente também, essas fez, coisas. na época que a gente fez a música, eu também vivia de Vivia de música e música. você. Então você Então ninguém não fazia é nada. prioridade. Não é prioridade, Né? Eu nunca tinha feito uma música minha antes. Caramba. Nunca tinha. Eu me achava completamente incapaz de fazer isso, assim, porque é claro que eu tentei em algum momento e pensei, nossa, que ridículo isso que eu acabei de fazer, que infantil isso, enfim, né? Só que eu acho que esse período de dor, de sofrimento, de angústia, pelo menos comigo, assim, me sensibiliza demais, assim. Inclusive, o dia que você vai fazer um show e você tá muito triste por algum outro motivo, eu tenho a impressão de que eu canto melhor, assim, de mais emoção, passo A mais gente emoção. quer colocar pra fora tudo Colocar aquilo, pra né? fora. A gente lava a alma, né? Lavar a alma. E aí foi saindo naturalmente pelo momento todo de turbulência mental, assim, emocional. Foi saindo e não parou mais, agora eu tô fazendo direto, assim. Quando... Ainda bem, né? Pegou Que deu gosto. certo, Graças né, a Deus, gente? peguei o gosto e é o método jeito, também, né? porque cada compositor tem o seu método, né? Eu queria pegar esse gancho de você falar assim, porque óbvio, eu falei, tinha duas perguntas, a gente sempre começa, como você começou na música, é que assim, muito das coisas que você passou, né, pra gente, da sua parte, de como começou na música, eu achei muito interessante. Aí eu vou voltar pra pergunta do início, que é tipo, como você começou na música, assim, o interesse pela música, se de criança você já cantava, assim, tal, e resolveu fazer algo, o que aconteceu, o que te levou pra música? Eu acho que em primeiro lugar a genética, né? Porque meu pai é músico autodidata, né? Toca violão, tocou bandolim por muitos anos, e só que nunca foi profissional, né? Ele é assessor do Ministério Público, servidor público e tudo mais, e a música para ele sempre foi um hobby, né? Mas começa assim, né? Você é criança, ali acompanha o pai, os tios tocando aquele violãozinho, que é aquele família brasileira, né? Família tradicional brasileira é aquele churrascão de domingo com gente tocando violão e tal, né?
Então, Mas a família inteira tocava, assim? Ou era por só seu parte pai de que... pai. Por parte de pai, os meus tios e meu pai, todos eles tocam alguma coisinha ou gostam muito de música. É assim. irado esses encontros, muito né, bom. cara? Puta, é muito legal. É uma vibe. E aí claro que criança já queria cantar algumas coisas assim, mas eu não tinha aquele gosto pela música, de ter uma banda que eu gostava, alguma coisa assim. E esse gosto foi despertado ali pelos 12 anos, 11, 12 anos com os Beatles, né? Que foi quando eu conheci, assim, quando eu ouvi Twist and Shout a primeira vez, eu fiquei, caraca, velho, que rock and roll é esse? Tipo, que coisa mais... E Já você pirou. vê, um rock anos 60, assim, não tem nada de pesado e tal, né? Mas eu comecei por ali, aquilo fez a minha cabeça de uma forma que a minha mãe chegou a achar que eu tava doente por Beatles. Tava, né? Era a bitomania, né? Lógico. Chegou um pouco atrasada em mim, né? Porque já era nos 2000. Mas acho que em algum momento chegou em várias pessoas, né? Em todos os sim. momentos, porque é uma coisa que é pra sempre, né? É Eu uma acho que escola, né? De música, assim. eu acho que é atemporal, né? É. Nossa, bem isso Não, mesmo. Beatles é atemporal. Todos os nossos ídolos que nos influenciaram, cara, 99% deles tem como influência, tipo, do Ozzy. Todos. Uma galera, assim, tipo, que fala, cara, você pergunta pro cara, às vezes, inclusive, o estilo de música que o cara toca, às vezes, né, você não imagina que aquilo, Tem tipo, nada a toca o ver, Ozzy, né? puta, Tudo mó vem metal. dali. Aí o cara fala assim, meu, John Lennon, eu uso um óculos assim por causa de John Lennon, porque a música tal, por causa... Você fala, caraca, então... Aí você vai vendo, vai montando uma árvore, tipo uma árvore genealógica musical, todo mundo vai cair ali. Ah, sim. Não tem como não, né? E esse negócio de usar as mesmas coisas, né? Eu seguir aquela influência musical e de moda também que os Beatles tinham, né? E eu tinha a impressão, assim, clara de que eu tinha uma conexão quase espiritual com as músicas dos Beatles, assim, porque eu não tinha nenhuma vontade de tocar, assim, e quando veio Beatles eu falava assim, eu preciso fazer isso, sabe, o que eles fazem. Preciso sentir isso que eles sentem. Aí tirei todas as músicas deles, né, depois que eu comecei a tocar. Na verdade, eu tinha uma grande dificuldade de tocar um instrumento, assim, embora meu pai tivesse sempre ali o instrumento na mão, eu tinha maior dificuldade, assim, com 11, 12 anos eu tentava, não conseguia, ficava frustrada, não tinha força, não tinha ritmo. Ele começou te ajudando? Ou Ele não? tentava me ajudar, assim, só que ele não tem o conhecimento teórico para passar com uma didática, assim, de como ensinar uma criança. É porque é né? difícil, pra quem aprendeu Muito sozinho, difícil. como é que vai passar pro outro? É o jeito dele, né? Eu de mesma não aprender. saberia, acho que, ensinar ninguém, né? E quando eu falo que o lance dos Beatles é espiritual, assim, foi porque realmente foi uma coisa sinistra que aconteceu, assim, quando eu comecei a tocar. Que foi o seguinte, quando eu tinha ali pelos meus 12 anos, meu pai teve um infarto agudo do miocárdio, né? E ele ficou, assim, um mês em outro estado, internado, assim, desenganado total, sabe? Comigo ali, todo mundo já, os médicos alertando que muito provavelmente Poderia ele não ia até- conseguir acordar, assim, né? E aí eu tava em outro estado, tava de férias e aquilo aconteceu, assim, eu não tinha um violão, sabe? Não tinha ali nenhum instrumento. E esse mês inteiro, assim, de pânico, de angústia, assim, eu ficava... O meu escape, a minha fuga era escutar Beatles. Todo dia, assim, o dia inteiro, sabe? E aí a minha vontade de tocar era tanta, que eu acho que eu pensava, assim, que eu não ia mais ter o meu professor, né? E aí, cara, eu incomodava minha mãe. Todo dia eu incomodava ela pra me levar numa loja de música, pra eu fingir que ia comprar um violão só pra tocar, sabe? Pra matar aquela vontade Dar de uma tocar. treinada. E aí ela, não, eu não vou te fazer isso, tá louca? Vai me passar vergonha lá com o pessoal da loja, né? E aí eu peguei e desenhei assim no meu braço as 6 cordas do violão, assim, com uma caneta Bic, fui desenhando uma. Doido isso, hein, É gente? impressionante isso. Desenhei os trastes, assim, aí eu botava lá na internet, no Cifra Club, as músicas dos Beatles, e olhando eu ia fazendo, assim, Os acompanhando e acordes. ouvindo, posicionando, Doideira, hein? trocando. Isso facilitou de uma forma, assim, a memória muscular que eu tinha, Com que certeza. quando ele recebeu a alta e a gente conseguiu voltar para casa, ele ainda estava muito debilitado, assim, sem conseguir andar e falar direito, assim. E eu saí correndo, cheguei em casa, saí correndo pegar o violão, Já tava tocando de outra forma, já saí aposto. tocando, assim. Essas músicas Básico, que você mas... estudou aqui eram músicas que você nunca tinha tocado ou você já tinha Não, tocado? nunca tinha conseguido tocar elas, assim. E você chegou, pegou o violão Peguei e foi. e toquei, cara. Toquei Meu, daquele é nível básico. impressionante isso. E aí, pra mim, foi um negócio tipo um passe de mágicas, assim, porque
toda aquela conexão com Beatles, assim, e é a maneira como aquilo me salvou naquele momento, sabe? É porque você chegou a descrever, ele ficou muito tempo, né? Né? E essa parte, né, de você não saber para o que fazer. Cara, mas o pouco de idade que você tinha, você ainda conseguiu ter aquela coisa de tipo, tá, beleza, ninguém sabe o que vai acontecer, tá doendo, vou focar aqui. Vou E ele deve ter canalizar, ficado né? super orgulhoso, né? Nossa, ele ficou demais, assim, porque ele gostava muito de Beatles também, né? Só que ele não era tão fanático assim quanto eu, né? Ele foi conhecendo muita coisa depois por minha causa, assim, né? E eu até tive uma conversa com ele essa semana sobre isso, falei que ia contar essa história aqui, né? E aí ele falou assim, cara, a música me salva até hoje. Você acha que deu uma animada nele também? Sim, certeza. sim. Imagina, né? O pai voltar Acho que e... ajuda até na recuperação né? dele muito sim. mais, né? Por isso que é espiritual mesmo, é uma coisa, Lógico que é, cara, um link, eu ia falar isso, é um link, cara. cara. E passou a ser um lance pai e filho, assim, porque aí a gente tocava, ele tocava um contrabaixo, que ele comprou também um Cara, olha contrabaixo isso. igual ao do Paul McCartney, Ah, assim. mano. Que irado! E Ele a gente também era, ficava tocando- é louco pelos Beatles. Não, assim, ele Você foi mais. gosta de Beatles, porque é da Aham. época dele, né? Gosta muito, assim, admira muito, tal. Com certeza ele acha que o Paul McCartney é o músico master, assim, como eu também Aham. acho, né? Mas ele gosta de outras coisas, assim, também música regional, MPB, né? Coisas mais deles lá do Rio Grande do Aham. Sul, coisa nossa lá. Mas a veia musical, não importa o que você esteja Com tocando, certeza. né? Desde que toque o coração das pessoas. Mas hoje você entende por que ele não conseguia te ensinar, né? Porque você tinha que aprender no braço. Era o teu jeito de Era, aprender, Porque ela fala cara. de Cada um tem o dificuldade, seu não jeito, parece né? que ela tem É. dificuldade Meu, nenhuma. aonde? Cara, você fala sério isso, gente. A gente Carol, nem nunca ia imaginar, né? ia Isso, desenhar né, um teclado aqui no gente? teu braço e ia tocar. Gente, eu não consegui. Imagina. Não, quando ela contou, eu fiz assim, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir essa história inteira. Não, E realmente é muito amor mesmo, pelo que realmente a certeza de que ela queria isso, porque, né? ela- Era uma Nossa, vontade Criou o que eu negócio. nunca tive essa vontade com nada. Assim, parece que depois que a gente passa daquela adolescência, tudo fica muito difícil de aprender, né? Fica mais difícil do que era. Com assim, né? certeza. Mas é. aquele que é o tesão mesmo, né? Que Freud fala do tesão pelas coisas, que não é só sexual, era aquilo, assim, sabe? E aí, sabia, né? Que eu ia ter que fazer aquilo de uma forma ou de outra, assim. Nossa, que legal isso. Todo mundo, acho que todo músico Até podia já Passa rolar, por né? isso Tem também. um dos Beatles aí que ela preparou pra gente. Eu acho que certeza, merece. né? Eu merece. acho muito merecido. Porque foi linda É essa aquela história, gente. que toca o Emocionante, meu coração, né? Temos lencinho aqui, tá? Com os papéis também. Ela fala né? isso, mas é pra Precisarei. ela. É, só eu que uso aqui, Não, tá? Marinha, Mas você pode aqui me tá. ajudar e usar também, se quiser dar uma choradinha também. Ela deu uma choradinha já, uma emocionadinha, É que né? eu sou canceriana, né? Eu não sou nada disso, eu sou o cão chupando limão e choro todo o programa. Impressionante, gente. Mas é bom, isso é ótimo. Chorar é ótimo. Eu Vamos gosto. lá. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around.
want to leave her now. Though I believe in how. Muito obrigada. Bonito, gente. Essa é do George Harrison, né? Eu gosto bastante. Assim, eu acho que todos eles tinham Eu uma amo essa sensibilidade. música. Acho que é uma das minhas preferidas Eu também. ia falar isso, é uma das minhas favoritas dele. É. Geralmente o pessoal fala Lennon McCartney, mas Ah, mas as músicas dele eram tipo My Guitar Gently Weeps, tipo, eram especiais, né? Tinham... que quando ele, as intervenções deles eram maravilhosas. É. Né? E a carreira solo dele é muito Vocês interessante. chegaram a ver o documentário lá da Disney, deles gravando? Não, do Abbey Road eu não Gente. consegui ver, porque eu não tenho Disney Plus. Tem que assistir. É demais, Quero gente. piratear. Estamos no mesmo barco. Você vê toda a dinâmica de como tava, né? Tava um momento já ruim, né? Sim, sim. Da união deles. Mas Sim. é muito bom você ver como que funcionava o negócio, né? É que foi uma convivência de 10 anos muito Sim, já tava intensos, tipo num assim. momento já que tava desgastado, né? Mas é bem interessante. E eles começaram, tipo, com 14, 15, né? Juntar a banda ali. Então Sim. realmente Quase é a uma idade questão que você de... começou, hein? Mas eles já começaram fazendo turnê pra Hamburgo e tal, né? Eu comecei ali na minha casa, na humildade. Tá aqui no Transforma Som. Né, gente? Agora eu cheguei. Mostrar todo esse talento que tem música autoral também. Muito boa, por sinal. Muito foda, muito foda. Que bom que vocês gostaram, gente. Ainda não está lançada, mas espero que todo mundo se inscreva no canal pra ficar sabendo em primeira mão quando a gente lançar, que a gente vai fazer um barulho legal. Com certeza. E conta pra gente uma coisa, como que começou essa questão, a questão profissional mesmo, a música como profissão pra você? Começou quando eu entrei na faculdade, assim, um pouquinho antes, talvez. Tava ali no final do ensino médio, eu comecei a participar de alguns saraus de música que tinham na minha cidade, assim, tinha exposições de obras de arte e também todos os músicos, assim, chegavam e faziam uma canja, tocavam juntos, os músicos da cidade, assim, né? E aí eu cheguei lá e um dia eu tava tocando Beatles, por sinal, e chegou um cara que era veterano, assim, da noite, que era o Loreno, inclusive, já falecido, que Deus o tenha. E ele foi muito importante, assim, pra esse início, porque ele pegou e falou assim, cara, o que essa pessoa de 15 anos, 16, que eu acho Já que ficou tinha na época, impressionado com você. tá tocando essas músicas antigas, né? E aí ele me convidou pra fazer um show junto com ele num restaurante lá que ele tocava. Aí esse restaurante começou a me chamar, assim, e outros lugares também. E quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, né, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu tinha 16 anos quando eu entrei. E aí Que nova, né? eu saía da aula e ia tocar nos barzinhos ali na frente da faculdade. E eu ia me metendo em tudo, assim, que eu podia, sabe? Ia tirando uma grana, que era bem mais do que o estágio me pagava, então... E o direito você decidiu por quê? Foi uma coisa aleatória, assim? Foi na pandemia. Ah, você diz escolher a profissão, né? A faculdade. Faculdade. Aí Eu foi fiquei muita curiosa, né? influência. Porque, né? nada a ver, né? Como que chega, Conversa. né? O direito foi por, assim, muita influência dos meus pais, né? Porque meu pai era formado também em direito, era assessor jurídico e tinha muito aquela pressão por você ter uma profissão que te garantisse Um plano B, segurança né? financeira. Na verdade, era o plano A, né? Porque a música sempre foi vista pela minha família como um hobby. Não poderia ser mais do que isso, assim, né? Porque Sabemos bem o que é isso. não daria em nada, né? Tipo assim. Tanto que eu me formei, eu gostava bastante, assim, do direito, eu gostava de estudar o direito, assim. Sou uma pessoa que eu gosto de estudar, mas quando eu cheguei para praticar, Exercer. era completamente diferente, assim. E logo eu vi que eu não tinha aquela vocação, assim, para estar sempre no embate com as pessoas, de estar... Fora com tanto talento, né? Seria um desperdício, né, gente? Pô, e a pandemia também trouxe esses questionamentos, assim, né? O que que eu me faço feliz na vida? O que que eu vou fazer realmente, assim, né? Com a minha vida, né? E aí eu decidi por... Mas E na aí- pandemia você já tinha terminado a faculdade. Já tinha. Já tava advogando há uns 6 meses. Um pouco mais, assim, talvez. E quando você foi advogar, não bateu mesmo, igual a música, né? Não, não sei se era pela circunstância também, porque na pandemia tudo estava muito difícil, né? Um advogado recém-formado, sem um escritório montado, sem Também é uma contato. coisa que tá, também não, tem- agora entendi. Achei tem, que, tipo, antes da pandemia você advogou 6 meses Não. e aí veio a pandemia.
Tá, agora eu entendi. É que eu me formei um pouco antes da pandemia, né? Assim, um ano antes, talvez, e aí até chegar a OAB e tudo mais. Vocês entendem por que que eu perguntei a idade, gente? Tem Seria muita uma coisa- história. É muita história. E seria uma coisa dela começar do zero também, né? Exato. Mas você dividia, antes da pandemia, você dividia um pouco. Você fazia um pouco da e um pouco da música também já estava Sim, fazendo. sim. E é óbvio que você se sentia muito mais confortável com a música. Sim, com certeza. E era muito cansativo, né? Sair do show, assim, de madrugada e ter que estar no outro dia no estágio, Jornada às 7 da dupla, né? manhã. São duas pessoas diferentes, né? E o círculo ali de trabalho era de pessoas que eram diferentes de mim, assim, né? O artista, ele é muito difícil de se enturmar, né? Assim, ele tem várias esquisitices, assim, então eu me senti muito acolhida na música, principalmente depois que eu vim pra São Paulo. Eu não sou tão esquisita assim, gente. Escutei minha trilha. Quer Eu contar sou... alguma coisa, Não, no Carlos? fim das contas, o caminho que ela seguiu é que sintonizou tudo. A gente já viveu muitas dessas coisas, só que como ela é jovem, e teve a pandemia, e teve a formatura dela e tal, ela viveu algo parecido com, por exemplo, que eu me questionei quando eu trabalhava com TI. Só que, assim, eu comecei com TI na idade dela, só que eu fui fazer faculdade mais velho, só que eu ficava olhando, tipo assim, quanto que eu ganho? No fim das contas, na própria faculdade, numa aula de planejamento de carreira, os caras falaram assim, naquele estudo que eu não sei se eu já falei aqui, que fizeram um estudo com a galera foi americano, né? Recém-saído de faculdades ou do high school. O que você quer fazer da vida? Eu quero tal coisa. Por quê? Por que você quer? Porque meus pais. Porque não sei o quê. Porque dá dinheiro. Porque sucesso é médico, ou juiz. Beleza. Aí eles anotaram, tabularam, pegaram o endereço dessas pessoas e ficaram acompanhando 10 anos depois. E aí tinha a galera que já era mais pra arte. O que você quer fazer? Eu sou músico. Você quer, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Cara, não sei, mas eu quero. Beleza, eles anotaram e tal. E aí, 10 anos depois, eles entrevistaram de novo essas pessoas pra ver o que fim levou. E assim, as pessoas que seguiam pelo coração, tipo, o cara queria ser artista plástico. Os caras, mano, esse cara vai estar na rua. Vai dar né? em nada, Aí né? o cara tinha um ateliê. Ele começou com um quadrinho, vendendo na rua, e ele foi. Crescendo. E os caras que escolheram, tipo, porque dá dinheiro, porque é mais seguro. Tudo bem, estavam atuando nas suas profissões, mas, tipo assim, não viraram os rockstar. Tipo, porque você tem um advogado, que você tem um assessor jurídico, você tem vários cargos possíveis, né? Você tem que trabalhar no escritóriozinho, você tem o seu próprio escritório, você pode ser um assessor mais foda. Cara, assim como músico também, tem um músico dali. Então, assim, todo mundo acha que a profissão já é o sucesso, mas você pode, às vezes, ganhar menos. Né? Eu conheço amigos meus que continuam em TI, e 10 anos depois eu fui conversar com os caras estavam ganhando igual ou menos que eu, com cargo de supervisão. Talvez infelizes, né? Provavelmente. Alguns deles também eram músicos e não quiseram seguir. Sim. Então, só que o legal no caso dela é que eu demorei uns 10 anos pra... No caso dela, ela formou, já viu a pandemia, ela já viu que não quer e ainda tem muito tempo para seguir. Muito legal isso, E talvez a pandemia tenha sido um fator essencial. Acelerar até, né? Eu acho que com acelerar certeza, isso. porque a pandemia foi um momento que todo mundo teve que entrar em contato com si mesmo, né? Não teve jeito. Não deu pra fugir muito, né? Disso. Então, acho que a gente vai vivendo a rotina, sem ter muito tempo pra pensar o que realmente Vai a gente tá levando, fazendo. Tanto que aqui o programa realmente é para as pessoas que realmente pararam pra pensar e foram buscar esse sentido na vida mesmo, né? É o Que eu acho que é o principal, que é com autoconhecimento que a gente busca o sentido e encontra, né? Muitas vezes. E demora muito mais sem a gente ter esse tempo para poder avaliar, né? A situação. com certeza. Eu acho que é isso. É que eu agrego isso que você... vou agregar um negócio do que você falou, das minhas aspirações recentes, que é assim, na verdade, o autoconhecimento... Do meu ponto de vista, ele limpa tudo aquilo que a gente traz de crenças lá de trás, a ponto de você conseguir limpar e poder entrar de encontro com a sua própria essência, que é onde você realmente deveria estar. Então, assim, a pandemia foi meio que, na minha visão, assim, foi um lance de tipo, cara, agora você tem que olhar. E a hora que você para... que você realmente não tem aquele vum de fora. Você realmente tá você com você. E aí você limpa aquele negócio todo e você consegue entrar no eixo. Óbvio que eu vou finalizar com uma piada, porque eu olho e eu falo assim, gente, tô me sentindo muito deslocada, porque na pandemia eu fiz pão recheado, não pretendo trabalhar com isso. Fiz comida pra caramba, engordei pra caramba, eu não pretendo trabalhar com isso. Então eu não sei onde eu me encontrei nessa cozinha não, mas tudo bem. Não, mas mas a que é cozinha- isso, né? Piadas à parte, mas é isso mesmo.
Mas eu acho que mexeu na vida de todo mundo de alguma forma. A Mari tá falando aí de pão, sei lá, mas mexeu muito na vida dela, tanto que depois da pandemia ela mudou muita coisa, foi buscar muita coisa também, muitas respostas. Enfim, acho que a gente, todo mundo, né, deu uma paradinha ali pra pensar mesmo na nossa vida, no que a gente tinha feito até lá. E até ela, por ela ser mais nova, né, foi uma coisa legal, porque deu esse insight mais rápido pra ela cedo, poder seguir, né, no caminho dela. Parece muito seguro pra você esse caminho, assim. Parece que nasceu pra isso mesmo. Que bom. Não, e ela ouviu essa voz desde os 12, né? 12 que você falou que você comeu. Cara, e você não parou. Tipo, por mais que você foi lá, fez o negócio, você fala, opa, peraí, tem um barzinho ali na frente, vou tocar ali na frente depois da Sempre faculdade. me mantive Estava lá. E da onde veio, assim, tipo... Porque, assim, pra quem não sabe, se você quiser contar da cidade, o nome da cidade, de onde você veio, mas por que São Paulo? Ah, sim. O que aconteceu para Não, e você é uma se história encantar com essa incrível, cidade? né? Porque ela veio de lá e tá aqui. É tá maravilhosa super, né? essa história. Mas Nossa, a gente foi finge que não sabe. A gente sabe mais ou menos, né? Ela vai contar agora menos Detalhes. resumido. Foi uma benção muito grande, assim. No meio da pandemia, ninguém acreditou, assim. Como é que você vai pra lá agora, assim, né? Mas foi justamente nesse insight da pandemia, assim, de pensando, eu tenho que fazer algo que, além de me realizar como ser humano, também me forneça um mínimo de segurança financeira e de vida, assim, né? E eu morava na cidade de Atlântida, mas que é vizinha de Capão da Canoa, que é uma cidade um pouco maiorzinha. São praias do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. E são cidades bem pequenas, assim. Se eu não me engano, tem menos de 100 mil habitantes. Posso estar falando besteira, mas eu pesquisei esses dias ali. cidade É bem pequenininha. pequena, assim. E o nicho musical de bares e pubs era bem restrito, assim, de questão de ter 3, às vezes 4, né? Porque muitos fecham e abrem e tudo mais. E durante a pandemia secou geral a fonte, assim, né? Era uma livezinha aqui ou ali pra dar aquela seguradinha, né? assim. Mas estava longe de ser o suficiente, assim, né? Então, aconteceu quase que também uma coincidência, que eu nem gosto de chamar de coincidência, né? Que aí eu vou ter que entrar de novo na história dos Beatles. Como diz minha mãe, são deusdências. Muito bem colocado. E é mesmo, porque sempre senti que tinha essa conexão espiritual, assim, com os Beatles. E mais uma vez, eles me salvaram, né? Porque eu tava ali zerada de grana e de trabalho e tudo mais. E um belo dia eu abro minha rede social e vejo que o William Magalhães, que é o líder da banda Black Hill, que eu era muito fã, postou lá um flyer dizendo que estavam procurando cantoras que soubessem falar inglês e que morassem em São Paulo. Aí eu imaginei que fosse algo para Black Hill, né? Um backing vocal para eles, ou algum trabalho do William Magalhães, assim. E comecei a mandar mensagem pra ele insistentemente, assim. Tipo, nossa, eu não sou de São Paulo, mas eu quero me mudar pra aí. Eu já vinha pensando em ir pra São Paulo, pelas Corajosa, oportunidades. né, assim. gente? Muito, cara. Cara, Impressionante. e eu, assim, eu fiquei incrédula que ele me respondeu, né? Pra começar, assim, né? E ele respondeu e falou assim, tá, mas tu viria mesmo pra São Paulo? Aí eu comecei a mandar um monte de gravações pra ele, cantando Beyoncé, aí gravei as próprias músicas depois que ele me mandou, porque aí quando eu vi que era Beatles, Ai, ferrou. Aí que eu teve falei, mais a cara, ver ainda, né? eu vou ter que pegar esse trabalho, É sabe? pra mim. É pra mim. E aí eu comecei a gravar as músicas dele, os arranjos deles, dos Beatles, fazendo aquelas linhas vocais ultra difíceis que a Black Hill tem, porque é uma mistura de Black Hill com Beatles, sabe? É tudo muito torto, muito dissonante, assim, é uma onda jazz fusion, com samba, com soul, assim. A harmonia mais sofisticada. Total, e eu não tava acostumada com aquilo, assim, porque eu tocava pop, rock, né? Que é tudo muito mais fácil, mais intuitivo, assim. Mas ficou bom e ele gostou, e ele falou assim, cara, eu gostei do seu timbre, o timbre que eu gosto pra esse tipo de trabalho, você canta bem, mas eu já fechei com 2 cantoras aqui, já fechei, o ensaio vai ser essa semana, e tinha 5 dias do show, sabe? Nossa. 5 dias do isso show. A gente não sabia, Um hein, show gente? no Bourbon Street, Pô, que é uma das maiores casas, que eu já Muito. conhecia de lá, já ouvia falar, né? E aí eu falei, cara, putz. Ele falou, mas se der alguma coisa de errado com uma das cantoras, você vai ser a primeira que eu vou chamar, pode ficar tranquilo e tal. E, cara, um dia antes do ensaio, deu problema com uma das... Aliás, um dia e meio, assim, sabe? Ele me ligou na tarde do dia anterior, Era pra ao ser, que eu tinha então, que hein, viajar. gente?
Ele falou assim, você pode vir, cara. Eu nem sabia se eu podia ir. Mas eu posso. Mas eu falei, eu posso sim, com certeza. Eu vou estar aí amanhã às 8 Querer da poder manhã. conseguir, né? Não, vou dar um jeito, mas eu tô Total. aí, né? Aham. E eu sei que eu tentei avião, não tinha, porque era pandemia, os aeroportos estavam parados. O ônibus estava super escasso também, porque todo mundo que precisava viajar estava viajando de ônibus. Meu cartão foi recusado trocentas vezes, da minha mãe também. Não aceitava outras formas de pagamento. Eu nem lembro exatamente como é que eu consegui pagar. Eu acho que eu fiz um outro esquema lá, usei um outro cartão de alguém e eu consegui comprar a passagem de ônibus. E eu cheguei, tipo assim, 3 horas antes do ensaio em São Paulo. Eu só tomei um banho. Não sabia me maquiei. nem onde você ia ficar? Ou já sabia, pelo menos? Sabia, sim. Eu tinha esse conhecido. Na verdade, eu não conhecia ele pessoalmente Pela ainda. internet. Era o Renato de Mauro, da banda Remake, que hoje em dia é um dos meus maiores amigos. É o meu maior amigo em São Paulo, Aê, com obrigada, certeza. Renato, hein, Obrigada, gente? Renato. Sabe que eu amo ele demais, assim, por causa disso. Que também foi uma pessoa que caiu do céu, assim, na minha vida, sabe? Tipo, pode ficar aqui em casa, essa pessoa que eu nem conheço. Essa menina do interior do Rio Grande do Sul. Pode ficar aqui em casa durante essa semana. Ele tinha um quarto sobrando lá no apartamento dele e tudo mais. E aí ele me ajudou, assim, nesses dias que eu fiz 3, 4 ensaios, fiz o show e voltei pra Capão, né, pra minha cidade. E dali a um mês eu me mudei pra São Paulo. Ah, você chegou a voltar e depois veio pra cá de volta. Porque eu tinha que organizar as coisas, né? Eu tinha uma produtora lá, registrada, eu tinha que fazer papelada, resolver um monte de Cara, você você não pensou 2 vezes. Cara, não decidiu e pensei foi. 2 vezes. Gente, Cara, é sabe o que assim. é muito Pensei louco? 2 vezes. Vou falar um negócio que eu adoro falar essas coisas quando tem roda de amigo também. A gente tá em roda de amigo também, porque apesar de ser um programa, a gente sempre fala isso, cara, sinta-se à vontade, porque aqui somos amigos e estamos batendo um papo mesmo. Que é assim, o maior problema que eu vejo em mim, em várias outras pessoas, que quando estão desviando do caminho é não ter clareza do que quer. Porque a hora que você tem clareza do que você quer, e confia nesse universo maravilhoso, existem milhões de possibilidades. O problema é que a gente se apega no que a gente não tem. A gente é assim, o negócio que eu quero, cara, eu quero a música. Não interessa o que vai acontecer. É isso de verdade que você quer? Porque tem gente que, assim, nasce com o dom da música, tal, beleza, e o pai e a mãe ficam, não, isso não é legal, isso não é legal. Eu vou provar pra eles que é legal. Nem é porque você quer, é mais por uma aprovação. Mas, assim, quando é uma coisa muito intrínseca, assim, de tipo, cara, é o que eu amo, é o que eu quero, e você tem essa clareza, e confia na vida, ela vai trazendo as coisas, porque você teve anjos que, puta, pode ficar aqui, e outra, já tem as cantoras. Entendeu? E, assim... Qual é o lance, assim, por exemplo, eu vou fazer um negócio que tem, sei lá, 500 candidatos, eu nunca cantei aquilo, nunca, não sei o que lá. Não interessa. Não interessa. Pode dar caganeira em 400, 50 chegar lá no palco e falar, tô cagando de medo, sobrou 50, dos outros 50, assim o cara olhou pra você e falou, caraca, gostei da energia dela, gostei da voz, gostei... Acabou. Então, enquanto você, tipo, fica com aquele medo, porque o cara falou 2, você nem pensou nisso, você virou e falou, poxa... Você mesmo se sabota aí, né? Exato. E é engraçado porque eu tenho a impressão de que o universo ele tá esperando você decidir aquilo que você quer. E aí ele faz. Nossa, que Você coloca aquela energia, né? E é assim. Parece que tá suspenso alguma vibração ali que fala, bom, depende de você também, porque não é algo Se do você tipo... não quiser, vai ser outro. Ou a gente faz, exatamente. E aí, às vezes a gente fala que quer sem estar com o coração alinhado, porque Exato. fala só da boca, né? Não, eu quero. Às vezes você não tá sabe se aberto quer, mesmo, ou você né, quer aquilo. duvidando. Se quer duvidando, Quer duvidando, já era. Já era, entendeu? E aí você, pelo jeito, não tinha dúvida. Não, e a nunca, história né? dela de... Primeiro tinha dúvida. a paixão dela pelos Beatles, né? Segundo que ela tava nessa questão da pandemia, meio desesperada, e abrir a internet, ter aquele anúncio específico, ela falar com a aquela pessoa, respirada, assim. né? É Mas tudo você uma pode falar coisa... que o universo não te dá né? sinal. Gente, a primeira coisa que ela se apega é Beatles. Aí o que traz Sabia ela pra São tudo de Paulo, cor, pra estar no essa caminho... questão, sabe? Primeira coisa, Beatles. O que traz você pra estar em São Paulo, pra abrir esse caminho que você realmente queria, foi Beatles. Foi Beatles. Cara, tô arrepiada, não dá pra ver aí não, mas... Jesus! É totalmente o oposto do que o BJ contou aqui, ó, quando ele tava pra fazer teste pro Angra, que ele ficava, não sou eu, é o Edu Exatamente. e tal. É a energia que você foca naquilo, né? E ela foi que foi, né? E foi uma coisa principal também, o lance que eu tinha com Beatles, porque tinha 4, 5 dias pro show. E 5 dias, escutem Black Beatles, gente. É muito complexo, é difícil até de ouvir no primeiro momento. Assim.
Só que eu cheguei e falei pro William assim, cara, eu já sei as letras todas de cor e as melodias. Eu só vou precisar adequar o seu arranjo. Aí ele pensou, pô, então é isso, sabe? Porque era muita música dos Beatles. E assim, muitos músicos gostam de Beatles, mas não é aquela coisa de estudar a obra de cabo a rabo, né? Não, que nem eu era fiz lá Beatles. na minha adolescência. Você era algum deles, Eu achava que eu era, né? Eu cheguei a cortar o cabelo quando era nessa fase aí de 12 anos. Irado! Cheguei a cortar os cabelinhos assim, só que meu cabelo era cacheado, né? Cortei a franja ficou cacheada. Assim. Uma coisa de louco, assim. E o óculos do John Lennon, que eu uso até hoje, postei um vídeo hoje ainda, usando óculos, assim, né? Porque o artista traz isso, ele é um influenciador das pessoas, né? Ele é um pensador também, formador de opinião. Sim. Então, quando você vê aquele cara, assim, você pensa, eu quero ser que nem esse cara, eu quero pensar do jeito que ele pensa, eu quero moldar a sociedade do jeito que ele molda, né? E Beatles era isso, moldava a sociedade. Assim. Totalmente. Mas sabe o que eu acho mais impressionante? Tudo bem, o Carlos que vai mandar nisso daí, né? Mas ouvindo o seu autoral, por mais que você seja assim tão fã, você não lembra de Beatles quando você escuta. Você tem muita personalidade, é muito autêntica. Ela é a Violet ali. Ela encontrou uma voz própria que pode ter o tempero que ela trouxe. Né? Dá pra sentir assim a carga. Eu senti uma carga de harmonicamente, alguma coisa que dá pra ver que ela tem várias outras influências também. Sim. Mas tem uma coisa muito dela mesmo. É muito dela. Muito particular mesmo. Mas quando você ouve, né? Ai, cortei o cabelo, eu queria fazer, usava o óculos, você pensa assim, vai fazer um som autoral. É que na verdade, é que a gente falou, né? Que nem o Ozzy, que curtiu o John Lennon pra caramba. E eu antes de saber que era uma das influências dele, eu não achava. Nunca vai imaginar. Você perguntaria pra mim, eu falei, não, nada a ver. Até se eu ouvir também melhor a obra do cara, você vê que tem umas coisas no piano e voz, e você, tá. Tem faz sentido. Até Roxette, cara. Roxette que a gente gosta. Também. O compositor lá, o Per Gessle, ele é o cara que ouve Beatles pra caramba. Muito, E aí eu comecei a ouvir de novo, quando eu soube disso, eu falei, puta, aí percebeu, aí você né? começa a atacar. Aí você começa a sacar, mas se ninguém fala, então é um jeito de a gente pegar aquilo, colocar a nossa assinatura também. Né? Eu vejo que ela faz isso muito bem. E eu fiz muito isso. O que ela fez, acho que todos nós em algum momento, tipo, cara, você respirou os caras, né? Por isso que ficou. Então, um trampo desse pra ela sabia que ela podia fazer. Ela tinha certeza, mesmo que mudasse os arranjos, ela sabia, aquele coisa que você faz de olho fechado. Segurança, né? Segurança. E outra, na hora de falar com o cara, você passa isso. Sabe de trás pra frente, né? Tipo, Bon Jovi, Roxette, você fala pra mim assim, cara, toca aí, eu toco qualquer tom, qualquer coisa. Então, isso é muito, muito característico. Você fez uma imersão de beat. Com certeza. É que ela sabia que esse dia ia chegar. Dentro, lá no inconsciente, ela sabia que o cara ia ligar. Ela falava, meu filho, me bota aí que eu sei tudo. Sabe o que eu achava? Eu tinha esse sonho de ter uma banda cover de Beatles, de me vestir que nem eles, usar uma peruca. Só que os caras eram sempre homens, né, nos covers. Eu pensava, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Nunca, né? Quanto muito Não tem um projeto banda Beatles feminino? Tinha um projeto Beatles feminino, mas acho que acabou já. Eu nunca vi. Olha, já tava pode ser o próximo. Mas era bem legal, viu? As meninas foram até pra Inglaterra. Eu conheço também o Blues Beatles, né? Sim. Elas iam sempre pra Inglaterra, naquele dia lá que eles comemoram. Era Ágape, tinha também Nicole, baterista. Isso é genial. Era legal. Mas eu conheço o Blues Beatles, que é o Bruno Falcão, que aliás também vamos chamar ele pra vir, né? Ele já falou que vem. Blues Beatles é Conta pra gente uma coisa, essa questão da autoral que você estava contando um pouquinho lá no começo, foi bem na pandemia também que você resolveu, né? Aquela música que eu tenho com o Gerson Conrad, sim. Foi uma música que eu fiz ali no final da pandemia também. Antes de vir para São Paulo, eu tava morando em Porto Alegre. Que eu dei uma moradinha breve em Porto Alegre para ver se as coisas melhoravam, né? Mas ainda tava um cenário pandêmico muito crítico, assim. E aí eu chamei o Gerson para vir de São Paulo e para ir de São Paulo para Porto Alegre, né? E ele foi, ele gostou das minhas letras. A letra é minha e a música dele, né? E eu, nossa, pirei. Eu me senti um Beatle ali com ele, sabe? Andando no shopping com o Gerson Conrad. Porque os Secos eram nossos Beatles brasileiros, assim. Eles eram super jovens, eles fizeram o primeiro show em estádio, que lotou. Que era a história dos Beatles, era meio assim também. Eles fizeram o primeiro show de estádio e revolucionaram a música e tal, né? Só que super brasileiro, assim, né? E uma banda que eu tinha enorme respeito e gostava, minha família, meus pais, né? Os mais velhos principalmente. E todo o lance da minha maquiagem também. Eles, Secos e Molhados, foram a banda que começou a maquiagem em show aqui. Fala até que o Kiss imita eles, enfim, né? Sim.
E até foi um lance engraçado que o Gerson ele não usava maquiagem desde aquela época, porque ele disse que a maquiagem era horrível naquela época. Era pesada e ardia a pele, o olho, né? Ele Entrava não no tinha olho. aquela maquiagem especial, né? Ah, hoje tem Não. vários testes, né, pra maquiagem e tal. E aí ele deixou eu maquiar ele pro nosso videoclipe. Ele deixou eu passar um delineador de olho preto, que assim, legal. nele. Legal! E eu achei sensacional, assim, porque pra mim a maquiagem também é algo muito importante, que faz parte, assim, né, da minha vida, né, profissional. E as letras autorais são inspiradas em coisas suas? Como que é essa questão Sim. toda? Hoje, né, essa música eu fiz pra ele, assim, né, uma coisa que já seria no estilo dele, que é aquela coisa mais anos 70, mais conceito, assim, não é uma música que tem refrão, não é uma música comercial, assim, né. Inclusive, quem quiser escutar, o nome é Refém, tá lá no YouTube, no Spotify, de Violet e Gerson Conrad. Mas depois que eu vim pra cá, pra São Paulo, eu comecei a compor coisas mais minhas, assim. Que foi quando eu conheci o Dino Verdade, né, na Black Beatles, que ele é o baterista da Black Beatles, dono da Black Beatles também. A gente começou a namorar, né? E aí a gente Coração resolveu... aqueceu, aí já era. Aí a inspiração vem mais fácil, né? Então essa música que eu vou tocar depois, que é que vocês ouviram, Depois não, daqui a ela tem a pouquinho já, personalidade né? Já que a dos gente tá dois, falando. sabe? É nossa, é minha e dele. Ai, que Ai, que legal! Então por isso que ela já... Fizeram meio juntos. Sim, as músicas nossas do Space Cake, que é o nosso duo, a gente criou esse duo Space Cake para fazer as nossas músicas autorais, que a gente sempre quis fazer músicas em inglês, algo que pudesse alçar outros mercados, assim, em espanhol também, a gente tem uma e quer fazer mais, quer fazer legal, com gente. português Uau, também. cara, mas vocês são A gente tá querendo fazer isso, né? estão no foguete. Né? E aí as músicas são sobre o nosso relacionamento, sobre as coisas que a gente vive, a maneira como a gente interpreta o mundo e as relações nossas, enfim, né? Gente, que Olha, irado! gente. Cara. E é por isso que passa essa personalidade, porque elas são muito verdadeiras, sabe? A gente faz sobre as coisas que a gente vive, a gente não tenta copiar ninguém. E não é uma assim. coisa imaginária, né? Não. Tipo, e se um dia acontecer tal coisa, eu vou fazer. Não, é uma coisa que você viveu mesmo. Por isso que antes eu não gostava das coisas que eu fazia quando eu tentava compor. Por isso que eu soava infantil, porque era algo forçado, eu queria fazer algo, e aí é muito difícil você não Tava fazer algo tentando, muito né? parecido. Você queria fazer, dessa vez você fez. Dessa vez simplesmente Veio veio e- olha, a Veio a partir do inspiração, momento, né? Mas já podia fazer ela, não? Ah, Sim, claro. vamos lá. Tô curiosa. Como que é o nome dessa que você vai fazer? O nome dessa é Uptight. Também tá. Ah, não, essa você não lançou ainda, Essa, né? a gente ainda não começou os lançamentos do Space Ó, Cake. gente, novidade. Mas vai ser inédito. Adoro. Só que a gente vai começar a lançar em maio. Nossa primeira música vai ser lançada em maio. Então fiquem de olho. Vamos lá. If you only knew how many times I wanted to express, I guess you'd be more able to express it too. If you only knew how many times I thought about breaking up, I bet you'd be more careful if you only knew. Oh no, how many times you avoided to love to show what you feel like, and how many times I rehearsed in the words, holding you so low. How many times you avoided to love to show what you feel like, and how many times I rehearsed in the words, holding you so If you'd only listen to me, if I'd only make you believe, then I guess we would make things right, right. If you'd only knew how much I was there for you all the time, then you wouldn't be so uptight, love. If you'd only listen to me, if I'd only make you believe, then I guess we would make things right, right. If you'd only knew how much I was there for you all the time, then you wouldn't be so uptight, my love. And how many times you avoided to love and to
Nossa, gente, amei. Que foda! Arrasou! Primeira vez que eu vejo Brasil, alguém isso. tocando a minha música. Ó, Carlos. Cara, que presente! Olha, Foi Carlos. legal, foi uma honra. Botar música legal, Pô, cara. honra, Eu gente, vi as duas adorei vezes, isso, que ela gente. mandou a versão mais ou menos. Músicos do que consagrados vai aqui, ser, ouvindo e essa versão Nós dela tá vendo ao fazendo. vivo aqui e tal. Cara, animal, animal. Poxa, Meu, e as nuances, cara? você curtiu? Puta que pariu, É verdade. curti. Não, e ela canta igual, assim, você vê que ela mantém a qualidade. Ela passou uma vez, Pô, depois passou outra, e tocou de novo. A voz tá intacta, né, meu? Não, é tapa na Durante cara, a é tapa na gravação cara. sempre tem aquele... Muito talentosa. Não teve nada. Não teve nada. Nada. Não mente pra nós. Deixa assim. Não mente porque não teve nada. Cara, mas assim, brinque em todas as regiões é impressionante. Ela Fora tem que, uma meu, a música facilidade, é muito né? empolgante, assim, cara. Você Adorei, entra na gente, música. mesmo. Cara, já tava. Cadê espaço? Você ouve a versão- Então, já veio, É, o né? refrão marcante, os Nossa, arranjos, animal. os arranjos da gravação são mais pra dançante, né? Pra eletrônico ali e tal. Vocês vão E gostar. é tudo vocês dois. Isso. Eu faço as letras e as músicas, o Dino faz as baterias, as linhas de bateria, a gente produz junto com outros produtores, assim, e essa música foi produzida pelo Deep Leak, que é um DJ brasileiro Acho que eu já ouvi muito falar. Já ouvi bom. falar. Ele é muito bom, assim, ele já fez coisa com Tribalistas, Que com legal. Seu Jorge, Skank, uma galera aí, sabe? E ele tem essa mesma mentalidade que a gente, assim, a mesma forma de ver o mundo, assim, a música principalmente. E todas as músicas do Space Cake, elas têm essa onda pista, disco, a gente tem muita influência de disco music. Muita influência. É legal. animal. E é pra cara. botar pra dançar mesmo, é pra animar, Ai, pra conseguiu. galera. Eu já mexi aqui. Ah, que bom, gente. Fico muito feliz. Se eu tivesse essa parte espaço, que meu toca. amor, você não tá entendendo. Se essa mesa aguentasse, eu já tava em cima dela. Né, Carol? Fala. Ah, pô, eu ia adorar. É incrível Mas vocês estão mesmo. fazendo show, vocês fazem show com esse duo em Sim. bares e tal? Aham. Como a gente ainda não começou a lançar os autorais, a gente tá fazendo os shows covers, a gente toca essas músicas no show também, mas a vontade que a gente tem, né, o objetivo que a gente tem pro Space Cake é sair da cena cover totalmente Pra e ir pra cena pro autoral. mesmo. É. A gente vai lançando aí ao longo desse ano, né, Nossa, tem começando tudo em maio. pra rolar Nossa, mesmo, né? Pô, esperamos que sim. Nossa, já rolou. Tomara. Você acha que você veio Realmente. parar em São Paulo por quê? Eu acredito piamente que eu tinha que conhecer essas pessoas que eu conheci, que eu tinha que trabalhar com esses trabalhos que eu tô fazendo, porque eles fizeram com que a minha musicalidade crescesse demais. Lógico, assim, né? de a minha Expande, né? Mais percepção. conhecimento, outras pessoas. Isso. Você também, eu falo muito isso, que eu brinco muito que quando eu vim, nasci em São Paulo, fui pro Guarujá, mas quando eu voltei pra cá eu tive muita sorte. Porque eu fui cair numa banda onde tinham músicos incríveis, impecáveis, que pra mim eu considero um dos melhores. Eu falo, cara, eu tenho muita sorte. Porque, cara, eu cheguei Por aqui... uma escola, né, Foi pra uma você, escola né? pra mim, eles me ensinaram assim tudo, cara. Então, a gente precisa desses anjos na nossa vida, né? Pra dar um... É. E eu queria aproveitar só pra te perguntar, porque assim, o programa, a gente gosta muito de trazer as pessoas pra mostrar o talento, o trabalho e tal, e contar muito a história, né? E assim, não é nem pela idade nem nada, mas a gente já vê uma vontade imensa de fazer isso, né? Que é um dos propósitos do programa, que é onde a gente sempre fala, a música conecta, e as pessoas não sabem o que acontece por trás. E eu sei que assim, não deve ter sido fácil. Teve muita coragem na sua decisão, óbvio, e muito amor, tipo, pelo que Força, eu quero coragem, e tal. tudo, Mas né? assim, como foi pra você chegar em São Paulo, nessa cidade gigantesca? O que você sentiu aqui? Porque, cara, sua família lá, você não conhecia ninguém, apesar de ter sido esse anjo, que foi o Renato, de abrir a casa dele e tal. Mas como é que foi essa loucura aí dentro que muita gente não deve saber? Nossa, foi tipo assim, eu nem pensei muito no momento, né? Eu caí a ficha quando eu cheguei mesmo em São Paulo, assim, né? E vou te dizer que eu não sabia nem usar o elevador aqui. Tinha uns prédios muito chiques, assim, que o elevador era diferente. Você programava o número aí, vinha... também não sei mexer nesse. Entendeu? E não tinha isso lá no interior. Horrível. E é tudo muito mais difícil. O trânsito, cara, a primeira vez que eu saí sozinha de carro, porque eu vim com meu carro depois, né, dirigindo, mais de 1.000 quilômetros. E aí, chegando aqui, cara, as primeiras vezes eu ficava com pânico, assim, porque são 7 vias e moto passando... Sabe, aquela coisa assim, óbvio que dei vários arranhões no carro nos primeiros meses, várias multas, né, que é uma coisa que a gente não toma tanta multa no interior, né.
E eu vim sozinha, né? Sem ninguém, sem família, Teve sem nada. alguma coisa que aconteceu antes, ou que você tenha buscado de ajuda pra te dar essa força, pra te incentivar? Teve alguma coisa que você atribui isso? Porque realmente é uma história muito, né? Nossa. Você ficou um tempão sem dirigir, tinha medo, lembra quando você veio pra cá, Não, né? e outra, a gente tá falando, você veio pra cá com 24. É. Eu fazia isso daí quando eu 23, tinha 17. Não, 22, eu vim pra cá com 22. Eu só fiz isso quando eu tinha 17. Quero ir, vambora. Fui. Meu, já com 24 era assim, eu pensava 50 meses pra decidir. Nossa. É. Não teve nada disso. Você veio porque, meu, bateu ali, era a oportunidade que você queria. Eu já tinha essa vontade de vir para São Paulo há bastante tempo, assim, pelo menos um ano, eu vinha pensando nisso, assim. E aí eu penso assim, eu nunca deixo passar as oportunidades, assim, sabe? De dizer, isso eu não sei se é bem o que eu quero. Eu acho que o cavalo branco Muito só passa uma decidida, vez, né? sabe? É. Então sempre que eu tenho uma Cavalo oportunidade branco só na passa uma música, sempre que eu tenho uma oportunidade na música, eu agarro. E aí depois eu vejo se eu gostei ou não, se eu quero continuar ou não, sabe? Eu procuro dar tudo de mim para aquilo que eu tô fazendo, assim. E quando eu vim para São Paulo, tinha outro lance, que se eu não dirigisse, eu ficava meio sem ter como... Porque no interior também não tem metrô. É difícil pra E eu caramba. não sei usar o é. metrô, sabe? Eu tenho até medo de ir sozinha usar o metrô. E eu sempre fui muito independente, assim. Sempre tive carro desde os 18. Eu tinha que vir com o carro. Eu tinha que fazer, porque é o meu equipamento. É ruim, sabe? Você andar com equipamento em ônibus ou em Uber. E como eu faço show, voz e violão sozinha, às vezes tem que levar caixa de som, cabos, pedestais e tudo mais, né? Mas eu tive esse apoio do Renato aqui quando eu cheguei, ele me ensinou assim um pouco de como funcionava São Paulo, onde ir, o que fazer, para quem, né, recorrer. Que é uma loucura, né? É uma loucura. Desse tamanho, outra É uma assim. loucura. Mas aqui em São Paulo foi a cidade que eu mais fui bem recebida em toda a minha vida, assim. É Uau. um lugar eu acolhedor achava- mesmo. E não tem igual, sabe? É mais o pessoal da música mesmo, o pessoal se ajuda. São Paulo não é tão Exatamente. acolhedor, mas claro, como a gente tava falando O antes de nicho, começar o né, programa. que é- Assim. É, o nicho da música. Eu fiz muito mais amizade com a galera do interior do que a galera daqui, mas quando eu realmente entrei na música foi tipo, cara, foi coração, família. Sim. Eu acho que muito porque todo mundo sabe como é difícil, né? É. Óbvio que todo lugar vai ter os que vão te ajudar e outros que não, mas sim. eu acho que a maioria sabe o quanto é difícil. Ficar longe da família e tá sozinha aqui. Eu acho que, né, a galera é acolhedora mesmo, né, Com nessa parte da certeza. música. E eu dei essa sorte de já chegar nessa banda que tinha o William Magalhães, o Dino Verdade. E aí depois eu acabei entrando no Raízes de América Que são também também. pessoas mais experientes, né? Demais, e que já conhecem muita gente, assim, né? Então, em questão de 2 meses, eu já conhecia muito músico legal, assim, gente boa, gente que me ajudou, que me convidou pra trampo. E eu não esperava que ia ser assim, sabe? Eu esperava que eu ia ralar bem mais, assim, né? Embora ainda não esteja, assim, surfando na onda dos shows e tal, né? Porque a gente sabe que ainda tá bem difícil, vai aos assim. pouquinhos, Mas tá né? voltando bem agora. Mas sim, a gente tá saindo de uma onda onde muita gente perdeu muita coisa, Exato. muita casa fechou, Muita casa faliu, né? fechou, muita banda acabou. Seus pais também te deram maior apoio. Nessa hora, sim, porque aí acho que eles entenderam que eu Que era tava isso mesmo, profissionalizando, é. né? Começaram a respeitar mais a carreira musical, assim, porque chegar em São Paulo, eles nunca tinham visto também uns pubs do tamanho que tem aqui, os festivais do tamanho que tem aqui. E todo mundo tem aquela ideia de que se você é músico, ou você vai tocar voz e violão no barzinho, né? Vai trabalhar em bares e restaurantes, ou você estoura e é famoso e milionário, sabe? Mas não é assim, tem muita coisa. tem um caminho, né? Tem muitos caminhos, né, que você pode seguir. Você chegou a buscar algum tipo de terapia em algum momento? Sim, quando eu cheguei em São Paulo. Olha lá. Porque foi bem difícil, assim, tinha algumas pessoas lá da cidade que eu vim não me apoiaram, amigos, inclusive, assim. Então eu tive, assim, um período emocional muito turbulento Instável. quando eu cheguei aqui. Ah, lógico. Aí eu fiz terapia, fui psiquiatra, tomei remédio pra ansiedade, que eu tinha muita ansiedade, assim, aquela coisa de... Ai, e agora aquele aperto. Quer que tudo assim, aconteça, ai, né? Vai dar tudo errado. Tô fazendo tudo errado, vai dar tudo errado. Aí eu tomei remédio por um período, assim, fiz um tratamento legal, assim, mas graças a Deus consegui parar e continuar sozinha Ajudou também. bastante. Mas foi essencial, assim, porque nessas crises emocionais que a gente tem o poder de acabar com a gente mesmo. Sim, destruir tudo, né? O que Profissionalmente e a conquistou, vida né? também, né? Exatamente. Exatamente.
Então foi muito bom também esse apoio médico, assim. Acho que é uma coisa que todo mundo precisa em algum momento da vida. Não tem que ter medo, não tem que ter preconceito. Vergonha, Nem né? vergonha, muito menos receio de tomar medicação. Claro que tem algumas medicações que são mais perigosas, que a gente tem que usar com mais cautela. Cuidado, né? Ah, É. sempre acompanhando de um médico e tal. E você Exato. chegou Mas a entender o que te dava essa ansiedade, assim? Ah, eu acho que toda a situação, né? É muita Tudo, coisa, tudo. né, Ah, gente? é uma decisão que, por mais que ela Tanto tivesse a antes coragem, quanto né? agora. É. Né? Ela decidiu largar a carreira que ela tava fazendo meio que, né, por causa, pra seguir, né, o caminho do pai. É. E, meu, vim pra uma cidade do tamanho desse cara, na boa. Eu falo, não é pra qualquer um, tipo assim, não é que não é pra qualquer um, mas você precisa ter muita É coragem pra incrível enfrentar São mesmo, Paulo. gente. Porque São Paulo é um bichão, cara. É assim, e você sem uma rede de apoio, Não tem como. cara, você foi extremamente corajosa. Mas acho que um pouco da coragem também foi o deslumbre, né? Que eu cheguei aqui, toquei no Bourbon, e aí eu fiquei tipo assim, Já cara, começou então num é isso palco, que é, um sabe? palco muito importante aqui Nossa, de São Paulo, meu. né? E com o William, que eu era super fã da Black Hill. Não, você e... começou bem pra cacete. Começou bem Poxa, pra velho, eu caramba. dei Tá muita legal. sorte. Eu dei Os muita lugares, sorte. as pessoas. Não, é isso que eu ia falar, porque talento, gente, não tem nem o que falar. Não, É inquestionável, É né? inquestionável, não dá nem pra discutir isso. Mas realmente, assim, e tem aquela coisa, né, de a pessoa certa na hora certa, o lugar certo e tal. Sim. E Porque sim. talento não é tudo, né? Tem muita gente Não, com ela, talento. Não adianta além de só você talento, ter né? além de você ter um talento Determinada, inacreditável, você tem muita sorte. E determinação E eu vou também, falar, eu acho. sabe por quê? Porque eu realmente acho que você, tipo, ouve e você sabe o que você quer. Então, assim, é meio que ele. Isso é importante. Todas as coisas que a gente estuda do lance das leis do universo e tal, é muito isso. Tipo, quando você tem clareza do que você quer, o caminho faz assim, ó. Isso. Até por ela saber o que ela quer tanto, que também ela talvez traga um pouquinho dessa ansiedade do... E- Será que eu vou conseguir essa coisa que eu quero, Na verdade, né? eu acho que Será ela que- sabe que ela vai, mas ela tem pressa. Também. Porque quem sabe o que quer, quem sabe o que pode chegar, Fica- quer pra logo. Também. Fica naquela coisa de O caminho que você expectativa, percorreu, né? honestamente, eu demorei 10 anos. Eu ficava assim, TI, não, agora é música. Não, agora não vai dar certo, TI. E eu procrastinei, TDAH, o caramba, eu fiquei enrolando. Se eu tivesse a certeza que você tem agora, por exemplo, em 2006 ali, que foi quando eu comecei a escolher, pensar em viver, né? Porque eu fiquei pensando, você já não, cara, você foi. Se eu tivesse feito hoje, sei lá onde eu estaria, entendeu? Então, é muito legal você ter essa determinação, você teve determinação, talento inquestionável, muita gana, né? De, tipo, não ter medo das... Sim. na verdade, tirar da frente. Isso eu também tinha. Que os caras falam assim, meu, o que entrar na sua frente, você tira, né? Tipo, não, você tá mirando lá no teu horizonte. Então você... mas tá... Eu lembro que eu mudava... precisava mudar de círculos de amizade, mudar o lugar pra frequentar. Eu lembro que eu frequentava os shows de vocês do Bubbles lá. E eu pensava assim, pô, um dia talvez eu toque com esses caras. E aí um dia o Léo falou, pô, você vai ser meu sub. Ele falava meio brincando, né? E aí acabou rolando, entendeu? Então assim, a gente meio que... Só que nem eu sabia, mas duvidava. Você parece que nunca teve a dúvida, então... Só tinha ansiedade do que Não, você eu falou, de acho que a gente, acontecer. Logo. a gente tem a dúvida, sabe? Só que eu também tive outra sorte de que lá em Capão eu morava com uma galera, assim. Eu saí de casa com 19 anos. E eu fui morar de galera com os meus melhores amigos, o meu namorado na época, e todos eram músicos. Exceto a minha melhor amiga, que é a Gabi. Mas ela é super artística, assim, ela gosta muito de música, conhecedora total de música, assim, de filmes, cinéfila, né? E viver num ambiente assim, que nem ela falou, a gente aprende muito com os outros músicos. Eu acho que a gente aprende só com os outros músicos. A gente só aprende com os outros certeza. músicos. Não é que nem as outras áreas, que em todas as cidades vai ter uma faculdade. Eu, por exemplo, nunca estudei música. Vim estudar agora. Tipo, agora, comecei agora, tipo, mês passado. Ah, você tá Na fazendo MS. aula? tudo? E a maioria, né? A maioria das pessoas perguntar foi E aí depois essa só, né? convivência era com pessoas que me incentivavam muito a ser artista e também me incentivavam muito a procurar minha própria essência. E também eram pessoas muito conscientes, assim, no sentido de que a gente precisa de tratamento psicológico às vezes. A gente Uau! precisa de bengalas, de outras pessoas nos A rede de ajudando. apoio, né? Porque eu também achei incrível que ela chegou aqui, ela viu também que ela tava com essa questão da ansiedade, tal, ela já foi também em busca, né? Já tem clareza, né, Realmente ela nisso. foi com clareza em tudo que ela Decidida, precisava, né? Pode ter dúvida dentro de si, mas ela não ela tira da frente. Então, tipo, preciso de um negócio, vou lá e Ela faz, vai né? lá e vai Depois ela atrás vê. mesmo, é. Tipo, ela falou, ela se joga, né? Você se joga. Que você tem que ter consciência que você é o senhor da sua vida, né? O que você quiser, você vai lá e você vai fazer. Só que
quando a gente tá num meio, num ambiente que as pessoas sempre dizem, mas não, mas isso você não é tão bom assim, sabe? Você tem certeza que você não devia estar fazendo outra coisa. E a gente não é sozinho. Te joga lá no pra mundo. baixo, né? A gente pode ser decidido, mas a gente não é sozinho no mundo. Então a gente depende desses. E teve um pessoal que você falou que lá que não te ajudou muito, que ficou meio contra. Teve alguns colegas assim que ficaram meio contra. Também na época. músicos ou não? Sim. E aí você ficou bem Mas não era também essa galerinha que você chateada. morava Não, era pessoal de trabalho mesmo, tinha sociedade na produtora e tal. Tá e aí. explicado. Aí, galera, vocês vão assistir, mas tá explicado pra mim. Não queria eu perder esse talento aqui pra São Paulo, mas já era. Já tá aqui. Também acho que é meio que isso, Eu tô né? achando. Mas, cara, eu sempre falo muito disso. A gente tem muito que se preocupar, primeiro, em trabalhar, que é o que a Cacá sempre fala também, a gente aqui, que é, tipo, essa parte do autoconhecimento mesmo. Faz muito bem, é gostoso. Você dói, mas depois é muito gostoso. Mas uma coisa que é extremamente importante, assim, vendo até minha trajetória, assim, é você escolher muito bem as pessoas que estão ao seu lado. Principalmente. Muito bem. E não ter dó de excluir quem não tá te agregando. Exatamente. Porque, assim, cara, a gente precisa da rede de apoio. Porque aquela dúvida, ela tá ali. Porque em algum momento você ouviu de algum lugar ou foi colocado ali. Se você não tem amigos, e aí por isso que é tão importante você também ter certeza de onde você vai. Porque, assim, vão vir pessoas que até inclusive você ama, e que você fala assim, cara, eu tô com uma ideia assim. Sei não. Vambora, porque eu já tô ali. Se quiser, você vem. Se você não quiser, você fica. Porque você tem a clareza. Mas é muito importante, enquanto você tá naquele jogo de pra onde você vai, você ter pessoas boas, pessoas que acreditam, pessoas que estão ali pra te apoiar, te acolher, e não pra te colocar pra baixo dando a opinião dela. Exatamente. Porque a opinião Porque às dela é vezes que não a tá pessoa vivendo te isso. ama. E não é o te amar que é a questão. Você não precisa de pessoas que te amam só. Você precisa de pessoas que te amam. Mas a pessoa precisa te entender como ser humano. Porque a pessoa que te ama, ela vai te dar conselhos que ela julga Acho que que é o pra melhor ela pra você, que é o melhor pra ela, né? E pra você alçar outros voos e mudar a sua vida, você vai ter que deixar pessoas pra trás. E escolher outras pessoas, sabe? Isso é... Vai ter que montar a sua família, sua tribo, Exatamente, como quer que exatamente. seja. E é uma coisa meio que não tem como evitar, assim. Se você se mudar de país, se mudar de estado, você vai acabar se afastando de pessoas incríveis, assim, mas você vai conhecer outras também, né? Porque o mundo é isso. A gente E tá aí aqui pra... você conheceu, né? Pessoas que te Demais, acolheram, demais. isso foi muito bom. Muita gente. Sim. Seus amigos já vieram pra cá assistir seu show? Seus pais também? Já? Todo mundo já veio. Ai, que legal, que Todo gostoso. mundo já veio. E é legal porque isso também inspirou muita gente lá da minha cidade a querer vir. Inclusive, já veio, um músico que não era tão meu amigo, assim, mas já tá aí, tá fazendo vários shows também. Às vezes chama ele pra sub, ainda não rolou, mas uma hora vai rolar. E outros amigos meus que moravam comigo também estão querendo vir. Acabou porque virando uma viram- inspiração, né? Inspiração, ela desbravou um caminho. Eles viram que é possível. Sim. Sabe? Sim. Não é que nem o pessoal fala, mas você vai pra São Paulo, você não vai conseguir viver, sabe? Você não vai conseguir se adaptar, não sei o quê, mas isso depende de você, não dos outros, sabe? Depende do que você quer. É. De novo, você sabia o que você queria, você tinha clareza, você veio pra cá, Claro. qualquer coisa você ia trabalhar de uma forma muito Sim. fácil, assim, tipo, até essa questão da ansiedade. Não tô dizendo que foi fácil passar por isso. Sim, Mas nunca tô dizendo é, né? de ter clareza de tipo, cara, eu sei onde eu quero, eu sei o que eu quero, tô com essa ansiedade, vou procurar uma ajuda. Porque você não podia sair dali, Sim. entendeu? A clareza é, cara, Saber o que ter você clareza. precisa, né? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exatamente. E não sai do lugar, né? E os Podia outros fazer uma decidem musiquinha, pra tô você. vendo mesmo. Pra gente aproveitar essa beldade. Claro. Fazer em homenagem a tudo isso que ela tá falando, porque ela é muito determinada, muito brilhante. Vamos fazer Firework. Ó. Gostei, hein, Carlos? Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one love giving in? Do you ever feel already very deep? It's under your screens, but no one seems to hear it play. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just all the night, like the 4th of July.
Poxa, eu nem pensei nisso, mas essa letra tem tudo a ver, né? Com o que a gente tava falando. Eu juro que eu Por não isso que até o pensei Carlos nisso. falou, né? Ele fez a conexão, Carlos. Né? Boa, Demais. inclusive. Nossa, Boa mas é uma... sacada. Dá um negócio, não dá, cara? Nossa. Ainda mais fiquei até depois com- desse papo, Não, né? não, mas eu fiquei até com o rosto doente, que eu tava assim, ó. Meu! Passada! Nossa, muito. E, cara, uma coisa só pra deixar claro aqui, que, assim, seus pais foram muito foda, cara. Porque você é filha única, né? Filha única indo... Cara, seus pais são foda. Eles confiaram muito, assim, né? Eles já sabiam, né, que eu já vivia sozinha, assim, há pelo menos uns 3 anos. Mas rolou muito medo, assim. Só que eles também estiveram muito presentes ali pra ajudar, me dar o suporte que eu precisava pra, Eles te deram as pra vir com asas, né? segurança, pra vir com segurança. E hoje eles respeitam demais, assim, as escolhas que eu fiz, sabe? Eles me apoiam em tudo que eles podem, assim, e vêm pra cá me visitar também. A gente tem momentos ótimos, né? Inclusive minha mãe vai chegar semana que vem pra me visitar. E eles são fodas mesmo, assim, meu pai passou essa genética aí da música, né, da veia musical, e a minha mãe passou a genética, acho que dessa parte da decisão mesmo, de correr atrás das coisas, de ser guerreira, assim, né, porque a gente sabe que nós, músicos, às vezes vivemos um pouco no mundo da lua, né, que nem diz lá o Guilherme Arantes. E é verdade, a cabeça funciona de outra forma, assim, né, a gente não tem aquela, às vezes, não tem aquela maturidade de ser, tão organizado com as coisas, com o trabalho, de saber correr atrás de um contratante, de saber da burocracia começar, né? por trás, exatamente. Como funciona também, que a gente também falou bastante já em vários episódios sobre isso, né? Até com o Thiago muita Kiss coisa, também, Parece né? que O não. business, né, Cara, a parte principalmente. empreendedora, né? Que A parte empreendedorismo. empreendedora, exatamente. A gente já, como todo mundo fala, o músico ele é a sua própria empresa, então ele tem que saber É. vender, se colocar, se É, apresentar. sim. Não é Um só, produto, né? não é só a parte musical. Não é só talento, né? Não é só Mais talento. coisas, E né? até essa questão que ela falou de criar personagem, né? Com ela toda. vai além, né? Ela vai vai além, parte audiovisual, cenário, maquiagem. E eu vi uns vídeos seus com o Dino no TikTok, aparece pra mim. E tá bem legal também, né, o obrigada. projeto. A É gente os de tá- cover que eu vi, né? Aham. E eu achei bem legal. A gente começou há bem pouquinho tempo, acho que faz 2 meses, 1 mês e pouquinho, que a gente começou a produzir esse conteúdo para TikTok, que também é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Que às vezes a gente não tem muito tempo, não tem muita disposição de ficar criando conteúdo, às vezes não tem nem eu não tinha TikTok, não tinha costume de usar essas redes sociais, assim. Até tinha ficado muito tempo fora do Facebook, do Instagram, quando eu já estava lá com o meu trabalho mais consistente no Sul, que eu não precisava né, ficar saindo atrás de show, eu saí uma época, fiquei tranquila, assim. Foi a melhor época da minha vida. É bom também, né? Ficar um pouquinho demais, out, porque né? é que você vive mesmo, né? Mas não adianta, faz parte do A gente trabalho precisa, do artista. E a gente começou a fazer esses videozinhos pra engajar a galera mesmo, pra quando Cara, a mas gente você precisa lançar os de tempo, autorais. né? Porque você tem 4 bandas, né? 4 projetos aí. Pega um dia ali por mês e grava vários na sentada assim. Aí já fica E pronto. se ninguém vê, né? O músico tem que fazer isso. Mas, meu, gente, tô com 4 bandas. Exato. E aí tem essas bandas, né, que eu acabei entrando, que são a Black Beatles e o Raíces, elas são bandas muito grandes, de 8 pessoas, sabe? Então não é todo dia que a gente tem show, assim, é bem difícil. Mais difícil. Mais difícil. E aí a gente acaba fazendo um show por mês. Tá você- fazendo mais com o Du. Ai, desculpa, cara. Toda vez. É, Tá e você fazendo mais com o Du. Dino, vocês fazem direto nos barzinhos. É mais frequente, eu com o Dino ou eu sozinha, né? Vocês tocam aonde, por exemplo? Conta pra gente um pouquinho. A gente tava tocando no Flag The Bar. A gente toca nas viradas culturais também. que legal. A gente já fez algumas turnês pra fora do estado. Olha. Fizemos pra Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul, pra Minas. Agora vamos ir pra Brasília em novembro com a minha banda Violet, que é a banda de cover de bares que a gente faz. Que aí é a banda completa, né? Com guitarra e baixo. E a banda Violet a gente toca no O'Malley's, no St. John's. Tocamos recentemente Republic, Charles. E a gente vai fazendo um pouquinho de tá cada no projeto caminho. pra formar uma agenda. umas casas bem legais. As casas, também aqui, as em São casas Paulo. target Graças do a mercado. Deus, né? graças a Deus. Graças a Deus. Tem sim. Tenho uma dúvida, não é dúvida, é uma curiosidade e também até Também tem meio que uma uma mensagem assim pra galera que, tipo,
às vezes perde um pouco essa coragem. Nos momentos que foram difíceis, assim, pra você, eu nem ouso te perguntar se em algum momento você pensou em desistir, porque eu não quero ver essa resposta, mas assim, nos momentos que foram difíceis, assim, o que você fazia pra se apegar mesmo na força, pra você ficar? Tinha alguma coisa? É meio que só pra, tipo, a galera, um conselho, assim, de tipo, É muito difícil o que isso. fazer? É muito difícil, né? Sair do fundo do poço, assim, quando a gente tá, né? Mas eu acho que seria um conjunto de coisas, assim, exercitar o autocuidado, o autoamor, né? De você se colocar acima de tudo e escolher muito bem as pessoas que vão te aconselhar nessa hora. E pegar o conselho daquela pessoa que te entende de verdade, assim, porque não adianta, tem horas que uns levantam os outros, não tem, sabe? Tipo, é muito difícil a gente se levantar sozinho. Mas tem outra coisa que eu gosto muito de fazer também, que é escrever, né? Ter um diário, assim, não um diário, mas ir lá pro computador e registrar aquilo que você tá sentindo naquele momento, porque daí depois que você olha, às vezes 2 meses depois você vê, pô, nessa época que eu tava bem pior do que eu tô Eu hoje. tava Então eu não... pensando, né, naquela época, e agora eu tô, né? Exato, e aí eu tô reclamando agora que eu tô bem melhor, tô Daí a fazendo volta tudo por aquilo que eu cima, queria né? estar fazendo, sabe? Isso te ajuda a ter um pouco mais de consciência de como você estava no momento. Porque a nossa memória nos engana às vezes, né? A mente mente pra gente. A gente olha pra trás e pensa, ai, como era bom o passado, como era bom a minha vida naquela Nossa, época. irado isso. E não era Aí você olha igual. no diário e você vê que, pô, não, É uma coisa que a gente tenta, né? é uma fantasia, É né? uma fantasia que o cérebro cria porque ele esquece as coisas ruins. Com muita facilidade, assim. Você até lembra o que aconteceu, mas você não lembra o quão ruim foi. Ou quão bom foi, sabe? Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que é um norte que a gente pode ter, assim, dentro de si mesmo, né? De dica. autoconhecimento, assim. É até uma defesa mesmo, que eu acho que cria, né? E aí esquece que tava tão ruim, e aí fica jogando pro E você verbaliza, presente, né? verbaliza aquilo que você tá pensando, que é a mesma coisa. Você ir num psicólogo não é a mesma coisa, obviamente. né, Mas gente, pelo amor de Deus, também é uma psicólogo análise, muito né? importante. Também é uma análise. muito É boa. uma autoanálise. É uma bússola interna que você se mapeia, né? Pô, tal período da minha vida eu cheguei a pensar tal coisa. Que às vezes é o que você fala, esquece que chegou a ser possível, né? Pensar em tal coisa. É verdade isso. Você falou agora, eu pensei em 3 momentos que eu falei, cara. Alguns marcaram tanto que eu sempre conto para as pessoas, falo, putz, aquele momento foi específico que mudou uma chave. Mas tem outros que a gente esquece que a gente não deveria esquecer. Exatamente. Ou que a gente lembra de outra forma, né? Pra uma defesa assim, a gente lembra que foi de outra forma, né? O nosso inconsciente, o nosso consciente, ele dá uma floreada, né? E é legal ter registrado o momento. Até fazendo um paralelo com o artístico, cara, é igual o artista. Quando ele marca um disco que ele lançou naquele período, ele sentia coisas, ele vivia coisas e fica registrado. Sim. Muito tempo depois, às vezes, o próprio artista nem toca mais algumas músicas, porque ele fala, puta, não me conecto tanto mais, mas ficou registrado, pegou um ponto, Sim. atingiu pessoas. Então, fazer isso Totalmente. com a gente mesmo, acho que é muito, muito legal a sua dica. E quando você tá compondo, você tá também verbalizando e colocando Sim. pra fora aquilo que você tá sentindo no momento, né? E aí, às vezes, depois você vai olhar no futuro, você nem lembrava exatamente do sentimento que você tinha, mas se você ouvir a música ou sentir o cheiro, De tem alguma essa forma memória, vai trazer né? aquele sentido, traz a né? memória. É. Traz. Mas você sabe que tem várias terapias que eles falam isso, né? Tipo, quando você começa lá na terapia, eu não lembro agora qual é o segmento, mas tipo, eles falam assim, eles pedem pra fazer um exercício. Eu até lembro um dia eu peguei meu bloco de notas, ela falou, não, escreve. Aí ela falou assim, tem muita coisa que tá poluída e que às vezes você acha que está sentindo, você acha que está pensando, E vai bota clarear. no papel. Porque depois quando você... E tem exercício que ela fala assim, não lê depois, só bota. Quando eu estou com medo, eu tenho medo de... Eu tô com medo de subir no palco, é medo do quê? O que esse medo te... O que você acha que ele vai te causar? Blá, 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 blá. Cara, e é surreal que depois tem um resquício do que realmente tá te preocupando. É muito louco, cara. E é tipo assim, 70% das coisas com as quais você se preocupa ou sofre por elas, elas nem vão chegar a acontecer. Só 30% acontece. E aí você se preocupa, passa a vida inteira se preocupando com coisas ou que não existem ou que nunca vão chegar a acontecer. Você tá se preocupando, né? Que é sofrer por antecipação, assim. Então, escrever ajuda nesse quesito do temporal, assim, né? Tem um cara que ele até falava assim, como é que é a palavra? Preocupação, é o quê? É uma pré-ocupação. Então, Exatamente. você tá com muito tempo sobrando, vai se ocupar, que você não vai se pré-ocupar. Exatamente. Exatamente. Qual que era o que você falou, que eu falei que eu tinha uma curiosidade, você falou também tenho?
A minha é mais. É que a gente falou tanto de Beatles, né? Teve um momento ali que eu ia perguntar, né? Que ela falou que ela até cortava o cabelo e tal. Cara, se você fosse montar, ou quando você for montar seu Beatles feminino, assim, qual Beatle você realmente mais imita, assim, que você se conectou mesmo, que você representa, que você se via no espelho e falou, cara, eu tô vendo John, tô vendo Paul, sei lá, ou você ficar passeando. Eu fico entre o Paul e o John, porque o John, ele é aquele lado mais político, mais rebelde, mais atitude, rock and roll. Só que ele não era tão músico, né? Ele não tocava tantos instrumentos assim. E eu gosto da parte musical também, os Silly Love Songs do Paul, assim, aquela coisa que realmente te faz desenvolver a musicalidade de você, assim. Eu acabei aprendendo a tocar violão, piano. Já dei uma pegadinha embaixo, assim, gaita harmônica, então eu gosto também desse lance do Paul de ser um músico completo, assim. Inclusive, pra mim, ele é o maior de todos, que assim, é uma musicalmente divindade. Ele é o demais. maior. Não, até nesse documentário que eu falei, dá pra ver muito bem que a direção, quem tomava realmente era ele. Ele até, tipo, meio que não deixava os outros, alguns nem opinarem, né? Sim. Até chegava a ser uma coisa até meio ditador, vamos dizer, né, na banda. E ele era muito Mas maduro. era Ele incrível, era assim. mega, tipo, multi-instrumentista. Ele um monte de transformava coisa. mesmo as coisas, Muito assim. dele ali, né? É. E você acompanhou também as carreiras solos deles. Pra caramba. Swings, né? Nossa, ele Devorou demais. tudo, né? Demais. Shows demais. do Paul, você deve ter ido todos. Não, né? não consegui ir nenhum. Nenhum ainda. É que lá onde eu morava era bem difícil, Era assim, mais porque você teria que pegar, ir pra Porto Alegre, né, que é a capital onde ele tocava, aí você teria que Vai ter pegar um horas de ano que vem, estrada, vai, pegar um gente? hotel, Esse pegar... ano? Não. Acho que é o ano que Uber, vem, táxi, janeiro ou dezembro, não sei, enfim. cara, agora eu vou ter que Cara, você ir. vai Agora ter que eu tô que em ir. São Paulo. Agora Ele já tá tá com bom, 80 anos, isso já tá com- acontece. Tá com 79 ou 80 anos? Quanto que... Ele já tá com mais de 80, com certeza. Ele tinha a idade da minha avó, Caraca. parecido. Eu não sei também ao certo, então eu não vou chutar, mas eu também acho que ele tá um Uns pouquinho mais que 82, 80. por aí. Nossa, o cara tá zerado. Depois a gente vai olhar no Google. tá lá. Quem Não, tiver aí no mandando chat bem. já escreve pra gente a idade do por Paul favor. McCartney. Sem dúvida. Já Olhem escreve no aí pra Google nós. aí, já falem. E também falem vocês, se vocês gostam dos Beatles e qual que é o que mais gosta, se viram documentário, comentem aí, gente. E o George teve aquela conexão do lance da Índia, da espiritualidade dele, né? Aquele álbum dele, All Things Must Pass. Ai, gente, maravilhoso. Fantástico. Gente, ela é uma junção de todos. É A verdade. resposta é essa. Ela é Não, os eu não Beatles. toco bateria. falei, eu sou ela é péssima. Beatles. Não, Não, mas poderia ser o Ringo. Como que era a personalidade dele, aos seus olhos? De quem? Do Ringo? Do Ringo. Talvez esteja aí alguma outra resposta dentro de você, porque o tudo Ringo, que ela ele falou... não se mostrava muito, assim, né? Como é que ele era, a personalidade dele. Mas ele me parecia ser aquele cara mais diplomático, mais alegrinho, assim. Dizem que ele era diplomático entre as brigas deles, né? Rolava muita briga de ego ali entre o Paul, Ele John, me parecia ter um papel parecido com quando no grupo a gente tem aquele cara do alívio cômico ali, né? Galera, Cara que tá não sendo deixa disso. Então. Vamos, né? Vamos mudar de assunto. E é importante ter, com tantos egos e tantos talentos reunidos, é importante ter um cara desse. Nossa, ele tem demais. um papel fundamental, fora que ele é underrated demais, né? Acho. Subestimado como baterista, porque muitas linhas, tipo Come Together e coisas que ele fez, que ele criou de fato, e tocou, executou de uma maneira muito, muito específica. Eu vejo o baterista se matando pra fazer igual e não consegue. Porque às vezes faz um a mais que não tem que ter nas músicas dos sim. Beatles, né? E, cara, os timbres, com os recursos que eles tinham, que eram muito mais limitados, sim. e o som que eles conseguiam tirar, né? E o próprio Ringo, eu acho fantástico, cara. Genial. É genial. Os caras Pra são mim, ele demais. é um E eu gênio. acho que é que você já faz o show em duo, mas assim, quando você faz sozinha, é que ela falou que ela não é boa de ritmo. Mas eu ia perguntar se você fazia loops, se você grava os. Não. Acho que só pra ser os Beatles completos, só falta ela Só fazer isso falta aí. O isso. show, Só um pedal de loop. É o pedal de loop, gravar, tipo, né? Já era, acabou. Já Beatles era. em um. Porra. Eu gostaria de aprender. Um dia, quem sabe, né? A gente chega lá. Ah, se você quiser, não duvido nada. Sim. Quando ela quer, ixi, Gente, né? dela eu não duvido nada. Ó, Dino, cuidado aí, hein, meu filho, que a hora que ela quer, acabou. O que ela quiser, tá decidido. Tá decidido Tá aí. decidido. Teria que dedicar um bom tempo, estudar, aquela coisa assim, né? Mas eu acho que também os músicos, eles já têm uma vocação dentro do seu instrumento, assim. Tem aquelas sumidades que tocam de tudo, fazem de tudo, tipo Não, mas Paul sempre tem alguma coisa que McCartney. o cara destaca mais, pode Sempre ver. tem, sempre tem. Que eu acho O até instrumento legal. do coração, assim.
E eu, como namorado de baterista, eu observo assim que os bateristas também têm uma mente diferente dos músicos da harmonia, sabe? Totalmente. Eles são muito mais, pelo Esses menos assim, bateristas acabam com a os que gente. são, né, só bateristas e tal, eles tendem a ser mais matemáticos, porque a bateria é uma divisão de tempo, né? É uma matemática. né? Eles são mais seguros, mais racionais, assim, mais pé no chão e tal. Na conversa é você já outra, manda, já né? percebe. E o Dino é o do Bateras Beat, né? Ele, inclusive, é o idealizador, não é? Isso. Que tem aqueles projetos também que o pessoal vai tocar todo mundo junto, batera nos 100%, parques, muito bacana, Ai, que legal, junta não sabia que 300, era É bem legal, vai a 500, galera 1000 toda monta bateristas. bateria ali. É no- animal. Muito legal. É cara. muito legal Porra. aquilo. É Puta que pariu. sensacional, e ele é, assim, também é um gênio, assim, pra mim, né, posso estar falando meio, né, meio comprometida aqui pra falar, mas eu acho ele genial, assim, tanto do ponto de vista musical quanto empreendedor, assim, né, e eu acho que isso é também uma característica dele por ser baterista, assim, embora ele também tenha muita musicalidade, assim, sabe tocar um violãozinho, sabe, né, perceber a música, assim, Assim, como o um todo. básico, Eu acho que é né? importante pra compor também, né? Tem Muito importante. eu conheço bateristas dos dois jeitos, assim, que são totalmente matemáticos, sabem, É. leem e tal. Tem o feeling também, mas assim, e aí tem esses que já vão pra um lado mais meio Phil Collins ali, que o cara canta um pouco, toca às vezes um teclado ou um violão, e na hora de compor deve ajudar, né? Criar Claro. arranjos. Ele, inclusive, começou a tocar mais violão, aprender mais, assim, pra gente compor mesmo. E eu acho incrível também isso, assim, da pessoa quando já tá bem estabilizada no seu lance, ali já tá, né, na sua vida e ainda ter disposição Essa pra vontade, aprender né? algo novo, né, do zero. Porque ele assim. já tá faz tempo, né? E Sim. assim, quando vocês se conectaram, aí ele resolveu. Ele provavelmente também fez algumas mudanças na vida Total, dele, né? Totalmente. Pra se conectar com você. Sim. E... Eu acho isso muito bonito, gente. E Eu você também deixa acho. de se dedicar a alguma coisa para se dedicar a outro projeto, né? Que no caso é o autoral, que demanda muito E acreditou muito também, E ele nem né? precisaria, mas é amor pela música. Essa conexão de vocês fez com que abrisse esse Sim. novo horizonte aí. E não tem nada melhor, né? Porque se for fazer música só pra vender, comercial, assim, e a gente não pensa, eu pelo menos nunca pensei assim, eu quero ficar rica com a música, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser uma artista pop, não sei. Eu nunca pensei isso, assim, eu nunca faço as coisas mirando em dinheiro. Eu O sempre... sucesso pra você não é o dinheiro, o Não. sucesso é a realização pessoal mesmo. Exato. Geralmente as pessoas que pensam assim, como eu falei da pesquisa lá, são as que chegam lá sem querer até chegar, elas chegam Porque é uma consequência, porque é né? uma consequência, exatamente. E cada vez mais eu vejo, né, os convidados que vêm aqui, eu adoro essa parte do autoral. Eu pergunto, tem uma música autoral? Aí a pessoa pode, eu falo, Gosta deve. mesmo. Porque não é. Porque A gente se porque sente isso- rechaçado. cara, assim, eu me lugares. sinto, me inspira também né, a criar coragem de lançar. Mas eu fico assim, cara, tipo, olha quanto talento a gente tem. As pessoas falam, pô, né, a música não se reinventa. Cara, tem um monte de talento Tem muito, foda que a muito. gente não vê. E a mídia mudou muito, né? Com o YouTube, a TV perdeu um poder que tinha antes, que eu acho, bom, a rádio Total. perdeu aquela coisa, né, do jabá, quer pagar e tal. Hoje tem esse espaço. Então, assim, eu tô migrando para entender esse novo mercado, que muitos tentaram segurar. O próprio Metallica lá atrás, o Napster, eles tentaram, tipo, não, isso vai destruir a música. Não, na verdade a música se reinventou. E se setorizou, né? Tipo assim, hoje não Setorizou. existe mais aquele artista pop que é que nem o Beatles, Beatle, Tem né? a Não parte existe boa mais. e a parte ruim disso, né? Que tem muita informação, né? Muitas coisas, então as pessoas Muitos às vezes nichos não também. tem preguiça, né? De ficar buscando essas coisas novas, quer ficar mais no... Tanto que a gente vê os bares de São Paulo, que a maioria, hoje em dia, é Clássico e espaço rock. pra cover, né? E aí tem as músicas que as bandas têm que tocar. Não é nem porque o bar impõe, é o público mesmo que tá querendo ouvir, né? Sim, Claro. o público tem nostalgia, tem purismo, mas aqui, aí eu faço um convite a vocês, todos os caras, escutem as músicas dela, dos nossos convidados, da Mari, a minha quando eu lançar em algum momento, porque... Da Mari, a nossa, né? Fala a assim, nossa, né? Porque, cara, tem coisa a ser falada, e a verdade, sempre eu falo a história do meu primo lá, que se a gente fizer de verdade, por verdade, pra nós, vai atingir alguém de Alguém, verdade. com E esse certeza. alguém pode ser poucas pessoas no começo e vai se espalhando como como um vírus do bem. Ele vai se É um espalhando. vírus do bem. Agora, tipo, quando já pensa comercialmente,
você Vai tende fazer a algo fracassar. comercial. Você já tende a fracassar no seguinte sentido: se você não atingir comercialmente, Né, gente? então não é bom. Então quer dizer, você fez às vezes uma parada que não era teu lance, pensando nisso. Então por isso que hoje cada vez mais a autenticidade é o que vende. É o que vende. É a verdade que não comete ser você erro. mesmo e fazer uma coisa pra sua realização, primeiro de O tudo, Arthur né? Hélio mesmo, quando ele veio aqui, né? Nossa, demais cara, ele é um também. cara que ele pensa muito na tua onda e ele faz a Muito. verdade dele. Cara, é um cara pra Imi- você ver o trabalho também. Então todos estarão no Transforma Fest, que é um sonho que eu comecei a verei. idealizar daqui, Sim. com o autoral da galera, porque é muito foda. Né? Essa galera só traz coisa legal. Então eu falo, cara, tem que juntar essa galera, a gente gravar uma música. Tipo, We Are USA The World. E fazer um festival, sério, Com certeza. porque Eu acho, gente. isso realimenta, né? Além do propósito do programa de trazer músicas de autoconhecimento, músicas que inspiram, músicas que criaram novos artistas que vão levar para uma nova geração. A gente também realimenta a cena musical, né, cara? E a gente mostra também que, apesar de todo mundo saber das dificuldades, existe esse amor da música, né? E assim, que infelizmente, né, a gente tem o horário do programa, mas para chegar nesse gancho que ele falou, você mesmo escreveu uma frase, e eu deixei aqui a sua frase, porque eu sempre termino com uma frase, mas eu vou terminar com a sua própria frase, e gostaria que você pudesse falar dessa frase. Acho que você já falou muito, né, sobre isso, a gente aqui agora, mas ele acabou de falar, são vários talentos, todo mundo junto e tal, e você fala, eu acredito no poder da união, da colaboração e não da competição, da competência na arte e não da competição, porque competição e concorrência não leva a lugar algum. Exatamente. E encaixa no que ele falou. A gente aqui com o programa, a gente vê vários talentos diferentes. Sim. E tem sol pra todo mundo. Cada e aí um você na até sua fala o lance, personalidade. né? De procurar pessoas que deem a mão pra você. Eu achei Que muito bonito acrescentem, isso. né? Que acrescentem. Eu acho que esse medo de não se encaixar no mercado musical é um resquício do mundo antigo que a gente tinha, em que tudo era muito difícil de alcançar. Você só poderia ou chegar no 8 ou no 80, né? Tipo, ou alcançar todo mundo ou ninguém. E hoje, com a globalização, com a internet, com as mídias digitais, mudou muito. É muito mais democratizado e é muito mais setorizado. E não só para arte, para tudo. Hoje em dia, o lance da felicidade, né? Você fazer aquilo que você sente que é o seu sentido na Terra. Na vida, né? Então você faz isso, porque vai ter o seu espaço. Hoje em dia, qualquer coisa, você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Pela internet, por outros meios. Então não tenham esse medo. Assim. Vai lá e faça a sua música, cria a sua personalidade, a sua verdade musical, que vai ter, com certeza, um grupo de pessoas que vai gostar e vai te levar a algum lugar. Nem que seja shows aí, tem muita banda que ninguém conhece, assim, não tá na mídia, né? Eu digo assim, não tá na mídia hegemônica, mas tá fazendo turnê pela Europa aí, que nem as meninas da Cripta, que são sensacionais, sabe? O pessoal até do metal, que é um nicho bem, assim, difícil aqui no Brasil, Também, mas né? estão conseguindo seu espaço lá fora, entendeu? Com Então eu certeza. acredito muito nessa união, que não é só com a união ali, né? Às vezes você tem a união com Acho pessoas que tem que você se nem movimentar mesmo e tem que ter cada vez mais união Exatamente, mesmo. Exatamente. Não, Tanto que teve até o Angra Fest também, que todo mundo se uniu. Tava Foi lá, bem inclusive, legal. foi bem massa. Várias coisas estão rolando que eu acho que a gente tá indo pra um caminho. E tá mostrando, né? Essas coisas todas estão mostrando pra gente. Até ia fazer um paralelo aqui, tipo, não é nem um paralelo, que se fala bonito. De tipo assim, o que é você competir com alguém? Então. Você tá competindo com uma pessoa que não é você. Então você tá competindo com uma pessoa que tem outro nome, outra personalidade, É uma ilusão, outra uma coisa. ilusão. Ou seja, você nunca vai estar no seu caminho enquanto você estiver competindo com alguém ou com algo. É um pensamento pequeno, né? Eu vou sabotar o show dele, porque daí talvez eu ganhe aquele espaço naquele Isso barzinho. aí destruiu da cena do bar, a cena do pop rock antigo, assim, teve os anos 80, a galera estourou tal, daí nos anos 90 começou a ter isso. E aí se destruiu o cenário que tinha, porque Acabou. as pessoas não querem colaborar, elas querem realmente. E foi você que falou, acho que o programa passado, que uma frase do talento, como é que é? Talento não se mede. Talento não Primeiro, se mede. talento não se mede. Segundo, cara, esporte foi feito pra competir, mas música, arte não é esporte. Ninguém vence, né? Até aqueles lances dos concursos que a gente vê, cara, legal, um é melhor que o outro. O que é melhor? É muito subjetivo, né? A arte, ela é abstrata, é subjetiva, ela é emocional, ela envolve coisas que não envolve pura matemática na hora de se comunicar com o público, né? Então, eu acho que as pessoas levaram muito essa coisa
territorialista de tipo, putz, eu vou perder aqui esse espaço, então eu vou segurar. Aí você segura pra você. Aí e você não só- fica a vida inteira fica ali. você ali, Exatamente. o outro Não no cresce pra dele. lugar nenhum. E aí você divide o público, Uhum. né? Porque as pessoas ficam, se verem obrigadas a escolher, não tem. E a gente já ouviu várias coisas de banda que fala, você vai no show do fulano? Ah, mas eu não sei o quê, sim. e não sei o que lá. E, cara, na boa. Ainda acontece. E você falou uma coisa Sim. agora muito real. Quando você segura... Cara, quando você segura um negócio, tô nesse barulho, né, você realmente tá acreditando que você só vai ficar ali. Uhum. Você não tá querendo que tome aquele teu potinho de ouro, sendo que tem milhões de potinhos Exato. por aí. Exatamente. Entende? Você não cria uma cena sozinho. Então, assim, o que adianta? O cara pensa que, na verdade, dá pra ser fã de várias coisas ao mesmo tempo. E o cara esquece disso. Parece que, tipo, não... Até de estilos musicais também, né? Em questão de competição, acho que é saudável, na verdade, você competir com você mesma de vez em quando pra ser melhor, cada vez melhor, né? Mas foi esse que eu fiz. Porque se você tá competindo com outro, você já esqueceu de você. Agora, você se olhar todo dia e falar, cara, eu quero ser melhor nisso, eu quero tal, não sei o que lá. Eu lembro, só pra também finalizar que é a minha linha de raciocínio, é tipo assim, eu lembro uma vez uma amiga que falou assim, putz, eu olho ali tal cena, não era nem de música, era de casal, pô, eu queria estar ali. Eu falei assim, cara, às vezes estar naquele momento não é o melhor pra você. Você pode criar algum momento muito melhor com outra pessoa, talvez, né? Aí você fica se Exato. limitando àquilo que o outro tem. E tipo assim, às vezes. Não, e outra, você pode assim, tá totalmente perturbada aqui, que se você encontrar aquele amor, não vai ser legal nessa hora. Então não queira estar numa hora que talvez sim. não seja a sua. Queira estar no teu Exatamente. momento, que é o mesmo lance da competição. Mesma coisa, não se compara com o outro, com a vida do outro, com o que o outro tem que Com o você não momento tem. do outro, né? Você não sabe o que o outro passou pra chegar ali, no ápice da plenitude. E você não sabe se ele é feliz também. ali onde ele Exato! tá. Você não tá lá dentro, então não compara nada, não gente, competência, cara, competência, ó. Competir, tipo, eu amei sua frase, eu tinha que finalizar o programa com ela. Quero te agradecer imensamente, de coração, você ter vindo aqui, ter te conhecido Imagina, pessoalmente. gente. Obrigada eu. Nossa, Foi amei incrível, muito. foi maravilhoso. Nossa, foi incrível pra mim também. Eu adoro essas viagens, essas conversas filosóficas, assim. Não é todo dia que a gente Sim. tira o mais tempo de difícil, alguém né? pra falar alguma coisa assim. Mas eu me sinto muito feliz de estar aqui, conhecendo vocês, que eu já, desde que eu cheguei em São Paulo, eu já conheci sua banda. E você ali pelo Facebook, pelos amigos em comuns ali e tudo mais. E a visibilidade que vocês estão me dando aqui também hoje é uma coisa muito importante pra mim. Agora nessa fase de pré-lançamentos, né? Então eu que agradeço de legal. coração, gente, pela confiança, pelo convite, pela conversa também. Não, e aproveita e fala seu Insta pra galera, como é que você tá lá, como Sim, encontra suas músicas. TikTok, bandas. YouTube, Sim. tudo que a Lá gente no vai... Insta tem agenda também dos shows? tudo? Tem, eu Já, sempre já esqueço. manda eu tudo sou pra uma galera pessoa aí. que eu esqueço dessa parte de digital, assim. Mas eu tô lá, meu perfil pessoal é @VioletMusicOficial. Escreve com I, Violette. O meu projeto autoral, que é com o Dino Verdade, é @SpaceCakeDuo. Legal esse nome. Aí Também tem gostei. a banda Black Beatles, que eu participo também como uma das vocalistas, que é @banda Black Beatles. E o Raíces da América, que é @Raíces da América Oficial, que é uma banda de música latino-americana, que eu também sou uma das vocalistas e participo de algo bem maior, né? Tem YouTube? Tem, então o YouTube é os mesmos arrobas. coisas. Violet Music Oficial, Space Cake Duo, Banda Black Beatles e Raíces da América Essa Oficial. mulher não para, gente. Olha, muito obrigada. Obrigada. E a gente gente. finaliza com Obrigado. música, Gente, tô Calhante? impressionada mesmo. Claro. Tô impressionada, gente. Talento maravilhoso. Gente. Jesus. Vamos divinos. Vamos. Got a soul of mountain top. It's burning like a silver flame. Summit of beauty and love. I feel this was her name. She's got
Obrigada, gente. Valeu, Valeu gente. demais, de coração. Beijão, pessoal. Valeu. Dono do destino sem saber pra onde ir. Rapaz que havia ali, hoje desapareceu.